Tá começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar de tecnologia e lucratividade na agropecuária. E para isso, trouxemos ele aqui que é zootecnista Antônio Schacker. Tudo bem? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. E aqui ao meu lado também, Walter Celani, outro zootecnista. Outros zootecnistas, somos nós dois defensores da categoria. É isso aí. Prazer, hoje nós vamos falar de coisas muito interessantes, inclusive de como que você que está com dificuldade para poder ganhar dinheiro com pecuária, tem a fórmula para isso. Vai demorar um pouquinho, mas quem vai contar para a gente é o nosso convidado e você vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso hoje. Perfeito. Antônio, como é que o agro entrou na sua vida? Eu sou filho e neto de produtor, então meu pai era pecuarista, meu avô era pecuarista e naturalmente quando a gente nasce nesse ambiente a gente se conecta a tudo isso. A grande vantagem, como a fazenda não era muito grande, eu precisei buscar o meu caminho fora da fazenda. E buscando esse caminho fora da fazenda, tive a grande oportunidade de ser funcionário de uma propriedade no Mato Grosso do Sul, Companhia Mato Laranjeira, e lá eu tive ótimos líderes e ali eu aprendi que pecuária podia ser algo altamente profissional. Tudo bem, mas você viu como ele já foi lá, já foi trabalhar e acabou. Ele nem nasceu, ele já foi pro trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Eu nasci antes disso, eu nasci. Você, beleza, você veio de uma família Sim. do agronegócio, mas quando que você, Antônio Schacker, viu e falou assim, esse é o negócio da minha vida, que eu quero estar ali? Quando que você percebeu que você realmente gostaria de estar nesse Não como meio? negócio, mas como vida. Aquilo ali te representava alguma coisa. Ah, muito bem. Eu tenho um avô muito empreendedor, já partiu obviamente, mas muito empreendedor. Eu nasci inclusive no Belém do Pará, porque ele estava naquele momento com uma concessão da Ilha do Marajó explorando palmito. Então eu nasci lá nessa temporada, minha família é de Sorocaba, interior de São Paulo. Esse mesmo avô foi nos anos 60 para o Paraguai. Atrás de palmito e madeira, que obviamente passou todo esse ciclo da madeira, o palmito, a madeira, a pecuária e a agricultura. Então eu vivi tudo isso. Desde criança eu visito a fazenda. Então aquela coisa de andar a cavalo, andar de moto, ir para os peões no curral, fazer aquele dia a dia, sempre foi muito divertido para nós. Obviamente, durante a adolescência, a gente falou, mas será que esse negócio dá dinheiro, não dá dinheiro? Como que isso funciona? E aí, naquela beira de fazer a faculdade, eu estava em dúvida entre zootecnia ou administração. Tá. A sorte foi que eu fui para Maringá, adorei a cidade, gostei daquele clima, falei, vou para a zootecnia, mas aquela história da administração talvez continuou na minha vida e na minha carreira, e desde então eu sempre olhei para o agronegócio através dos números, para falar a verdade. Como é que você falou que foi da onde surgiu o Maringá? Surgiu Maringá porque a minha família saiu de Sorocaba e meus pais foram trabalhar no Paraguai com meu avô. E uma cidade que tinha faculdade nessa direção de Guaíra era Maringá. Então, para ficar mais próximo à família. E por Você isso que eu fui Guaíra, fazer Maringá. Minha família estava no Paraguai, a cidade brasileira Guaíra que faz a divisa. E aí, por isso, foi que eu acabei indo para Maringá no início dos anos 90. Que diga de passagem, realmente é uma cidade maravilhosa. Maringá, sem dúvida nenhuma, um lugar incrível. É muito boa mesmo. Então foi assim que eu estudei em Maringá. A zootecnia foi obviamente incentivado, por exemplo, inclusive um tio meu falou assim, poxa, por que você não faz zootecnia? É legal porque tem administração também, junto com a zootecnia. No momento onde a zootecnia não era tão famosa como hoje. Hoje a gente encontra líderes, diretores, CEOs, muitos zootecnistas aí com cargos de liderança, que no início dos anos 90 não era tão comum. Mas tivemos sorte de escolher o curso certo. Não é bom? Vocês estão falando isso porque eu sou veterinário, Porque você é veterinário, com certeza. Eu tô vendo. Brincadeira. Dois contra um aqui. Imagina no meu. Nossa Senhora, no meu tempo os zootecnistas sofriam Mas mais. isso é uma discussão que acaba na faculdade, porque o que vale é o que a gente dá conta de entregar. Não importa E agora você falou tudo. É verdade, então é isso aí. Acaba por ali. E aí, bom, então você escolheu zootecnia, Sim. formou em zootecnia, e aí... Fui fazer um estágio na Embrapa com o Dr. Armindo Kish, um cara muito importante nas pastagens. E ele me indicou para fazer um estágio e lá fiz a seleção de emprego numa fazenda muito importante no Mato Grosso do Sul, uma fazenda muito grande, da Companhia Mato Laranjeira, em Ponta Porã. E lá eu fui contratado e fiquei uma temporada nessa fazenda, trabalhando como controller. Então eu cuidava dos números daquela fazenda. Então deu certinho, porque eu já gostava de número, um grande grupo, muito organizado, eu era o zootecnista responsável pelo acompanhamento dos resultados.
fico uma temporada nessa fazenda, por volta de 2 a 3 anos, e ali eu saio para fazer mestrado. E durante o mestrado eu tive a sorte de não receber bolsa, porque se eu tivesse bolsa eu não precisaria talvez trabalhar. E o que encaixava com o mestrado e precisar de dinheiro para trabalho e tal, era a consultoria nos tempos que sobravam. Aí eu comecei a prestar consultoria justamente nessa área de transformar a fazenda em número. E a partir dali, obviamente, as coisas caminharam de uma consultoria individual para uma empresa de consultoria, e a partir de então, de 2002, para ser mais exato, até hoje, essa coisa de ajudar a fazenda a analisar número e tomar decisão. Você viu que coisa interessante numa fala sua aqui agora, que muita gente às vezes reclama da vida e acha ruim e tal. Por sorte eu não peguei bolsa. Porque eu tive que trabalhar. É isso aí. Então, às vezes as pessoas olham as coisas que acontecem na vida de uma maneira diferente, né? Então, tudo depende de como você enxerga, né? Você teve isso e aí, pela necessidade, deu consultoria que te gerou criar uma empresa. A minha carreira, que virou empresa, eu sou uma pessoa realizadíssima. Interessante isso. E a parte, talvez, se a bolsa saísse logo no primeiro dia, talvez a história fosse outra. Vai saber. Não que seria pior ou melhor. Não, mas a história poderia ser outra. Quando você foi para essa primeira fazenda que você foi trabalhar com números, você já não atuava como zootecnista nela, ou você atuava como zootecnista e ainda fazia a exatamente. Eu cuidava do confinamento, eu cuidava da estação de monta, eu fazia manejo de pastagem. Não era só número. Não, é isso. Eu tinha uma atuação técnica direcionada que, sem dúvida nenhuma, me ajudou a ter esse entendimento. Até porque, se a gente for reparar, poucos administradores, contadores atuam na contabilidade do agro. Porque o agro, a gente entende assim, se você vê um número que uma primípara, por exemplo, deu um índice muito alto, numa condição de pastagem ruim, no score corporal baixo, talvez um administrador que não é do ramo vai entender o número assim, tá tudo certo. Tá. Mas a gente olha aquele número e olha aquele cenário e fala, alguma coisa está errada. Porque você olha o número e olha a fazenda, tem que ter uma conexão entre o que você está vendo e o número. A gente chama de linha do olho e o número. Então, o fato de vir da área técnica ajudou a gente a aprimorar a visão através dos números e principalmente como mudar aquele número. Não adianta só ter o número. Por isso que a gente vê, eu falo assim, aprender a gerir, a fazer conta, a entender a metodologia de gestão, você pode até aprender talvez num curso, mas aprender de pecuária, aprender de agricultura é uma vida. Que cada ano é diferente. Então você tem que ter esse conceito todo. A minha pergunta é exatamente por aí, porque talvez a gente precise pensar. Na minha época, eu não sei, porque eu era um aluno muito relapso também. A gente, depois que você sai, que você vai pensar. Eram matérias que a gente tinha, por exemplo, que eu já falei aqui, que eu achava que não tinha importância nenhuma, que era uma bobagem extensão rural. Depois você percebe o quanto é valioso a extensão rural para você se comunicar. Exatamente. Tal. E a administração, eu acho que na zootecnia, ela deixa muito a desejar. Né? Porque é exatamente essa a importância. Não adianta você colocar um administrador de empresa numa fazenda, porque ele analisar o número que trazem para ele é uma coisa. Ele entender por que aquele número está assim é outra coisa, né? É por aí que você gosta de trabalhar. É isso que você fazia. Isso, e transformar principalmente, porque o que a gente percebe? Eu vivi isso algumas vezes. Às vezes você tem, por exemplo, grandes fazendas, eventualmente você tem aí um conselho diretor e lá pega um professor muito capacitado e traz um projeto, um plano diretor para aquela fazenda, como se aquela fazenda tivesse 200 hectares, não 200 mil hectares. Então, na hora que faz a planilha, aquele plano que serviria para uma pequena propriedade, ele multiplica, a turma da administração fala, nossa, esse é o projeto. Mas na hora de tirar o projeto do papel, vê que a realidade é outra. E muita gente se deu mal sem entender essa conexão. Não que a gente não possa prosperar, obviamente, fazenda grande, mas é uma dinâmica completamente diferente, entendeu? Da execução, né? Você ter altíssimas lotações em fazendas menores é completamente diferente de altíssimas lotações em grandes projetos acima de 100 mil hectares, por exemplo. E aí tem uma particularidade que, de fato, existe, que a gente fala, mas é uma verdade. Cada fazenda é uma fazenda. Não adianta você achar que aquilo que você fez na fazenda A vai ser na fazenda B e na C. Existe um ponto que todos têm que ter. E aí que a gente trabalha. É nessa camada. Porque apesar de... Como o ser humano, cada um de nós responde e reage diferente, talvez, para um medicamento. Porém, a gente conseguiu
reconhecer que quando uma camada de decisões ela acontece, eu posso estar no Pampa do Rio Grande do Sul, posso estar, por exemplo, nessa Terra Roxa Basalto do Paraná, posso estar no Cerrado do Mato Grosso, eventualmente, posso estar na Amazônia, posso estar no Lavrado de Roraima, por exemplo. Se a gente respeita esse fundamento, considerando os diferentes biomas, a gente prospera. Então, é nessa camada que a gente trabalha daí para calibrar. Sabe aquela coisa, se você parar de beber, parar de fumar, caminhar, se alimentar bem, a tua saúde vai melhorar? Cada um reage um pouco diferente, mas esses princípios... existem. Esses princípios existem e até acredito que a ausência do reconhecimento desses princípios faz com que a pessoa não prospere. Pensa comigo num conceito. Agricultura. O camarada nunca plantou soja na vida. E aí chegou a agricultura. No terceiro ano, esse cara está colhendo 70, 75 sacas. Assim, o cara nunca plantou em 3 anos, o camarada já está quase pau a pau com a turma que está há muitos anos. Essa mesma fazenda que colocou a agricultura está numa pecuária há muitos anos patinando com 6 ou 7 arrobas por hectare. Agora, por que a agricultura anda muito rápido e a pecuária não? Porque a agricultura ela tem processos, ela tem padrão, ela é mecanizável. Pensa, nós vamos matar um boi gordo, por exemplo. Que jeito que eu posso engordar um boi? Posso engordar no confinamento, posso engordar na terminação intensiva a pasto, posso engordar na área de integração, posso engordar simplesmente a pasto, posso ser castrado sem inteiro e outras inúmeras formas. No semi-confinamento aí vai. E talvez a grande oferta de técnicas, e a mesma coisa que podia falar da reprodução para raça, modelo de creep feeding, modelo de coxo, sistema de pastejo contínuo, rotacionado, alternado. Então, como a gente tem muitas técnicas e essas técnicas não são ancoradas a uma meta, que o problema é a falta de ancoragem à meta, a pessoa vai indo e vai fazendo, e ela colhe o resultado. Agora, o certo é o seguinte, toda fazenda tem uma obrigação, dar 4% de lucro líquido sobre o valor dela. Se a fazenda não entregar de geração líquida de caixa 4%, ela não está capturando o valor que ela tem de potencial. Se eu estou numa fazenda de 50 mil reais o hectare, obviamente a quantidade de dinheiro que ela tem que me entregar é maior por ano do que uma fazenda que vale 20 mil reais o hectare. Então, uma fazenda de 50 mil pede uma técnica de produção e um nível de produtividade maior porque o camarada comprou uma fazenda que valorizou mais e assim por diante. Então, aí a partir do momento de falar, eu preciso ganhar 4% representa X dinheiros, para isso eu preciso faturar Y, e para faturar Y eu preciso abater tantos animais por ano. Aí eu vou escolher qual vai ser a técnica. Então, a gente precisa inverter. Perfeito. A meta define a técnica e não a técnica ser escolhida por si só apenas por uma decisão técnica em si. E o maior erro é principalmente de nós técnicos. Nem sempre o melhor técnico, até vou ser mais enfático, o melhor técnico normalmente não é o melhor econômico. Tá. Então nós temos que saber onde é o ponto, onde deu ali. Tá, então vamos lá. Eu tenho uma... Mas aí também já tem a escolha do que o cara vai fazer nessa fazenda. Por quê? Você tem uma fazenda de 100 mil reais o hectare. Tá, perfeito. Aí se ele fala, não, mas eu quero mexer com pecuária. Você fala, não, mas para ele dar os 4%, ele tem que ser agricultura. Não, mas você consegue tirar 4 mil com pecuária. Não, mas perfeito. Não, eu falo assim, mas aí você fala, não, você faz isso aqui que é melhor. Fala, não, mas eu quero mexer com isso. Eu não quero mexer com isso. Eu quero mexer com esse aqui. Aí ele está escolhendo... Perfeito. O que ele quer fazer, que ele faz bem. O que ele faz... Porque ele quer mexer com isso. Ou pro próprio capricho. Ou pro próprio... Agora, ele não pode matar um boi por hectare. Porque senão ele vai... Aí que é o tema. Ele tem que matar 2 animais por hectare para ele fazer um faturamento de... Ou 3 animais por hectare, nesse caso. Que tem uma continha muito legal. Cada unidade animal, que é o A, 450 quilos de peso vivo, ela tem uma potência para entregar até 3 arrobas de boi gordo. Vamos imaginar que 3 arrobas de boi gordo, para simplificar, dá R$1.000 hoje. Sim. Beleza. Se eu preciso tirar 4 mil, que é o caso dessa fazenda, eu preciso ter um projeto de 4 As. Então, vai ser sofrido, porque 4 é bastante, mas é possível. Hoje, com a terminação intensiva a pasto e com outras técnicas, esse é um número que passa com alguma facilidade. Mas você está falando é líquido. Líquido. Líquido, sim. 4 mil líquido, porque se meu patrimônio vale 100 mil por hectare... Eu tenho que dar 4 mil líquido. Tem que dar 4 mil líquido. Agora, para dar 4 mil líquido, provavelmente eu tenho que faturar 12 mil. Pois é. Entendeu? Então eu tenho que matar 2,5 boi por hectare. E tá tudo certo. Só que daí eu penso, bom, precisamos faturar 12 mil e gastar 8. O que nós vamos fazer? Aí a gente define qual é a técnica que encaixa nessa dinâmica. Então, esse movimento que muitas vezes é negligenciado.
Nem saber que precisa faturar 12, nem precisa saber que vai gastar 8, nem que vai ganhar 4. Então, é sempre uma análise baseada em 4%. Porque Mas de onde você tirou esse número? Essa é a pergunta. Como a gente acompanha muitas fazendas há muitos anos, a gente tem uma base de dados estatísticas enorme. E aí, na matemática e estatística, a gente viu que, independente do bioma da região, existe um potencial de 4 a 9%. Áreas menores ou menos valorizadas pode chegar até 9%, e as áreas mais valorizadas chegam em no mínimo 4%. Infelizmente, a média das fazendas não chega sequer a 2%. Então, eu estou colocando 4 como um projeto técnico, estruturado, profissional. Então, ele tem potencial de 4 a 9, mas a média da pecuária brasileira é muito distante disso. Infelizmente, Agora, é muito ruim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que agiria um técnico, quase dentro disso que o Roberto falou, que você chega numa fazenda de pecuária, não, ele quer pecuária, mas ele chega, te contrata e fala, olha, mas eu quero cruzar isso com aquilo. A minha vontade é ver os bezerrinhos tudo assim. Você fala, isso com aquilo não é bom, você tem que cruzar isso com aquilo. Não vamos aqui citar raça. Tá perfeito. E o que é melhor? É chegar e administrar bem aquilo que ele quer? Ou é melhor chegar para ele e falar, assim eu não faço porque não vai atingir os objetivos que tem para atingir? Entendi a pergunta. Walter, a gente sempre se baseia em número. Então, basicamente, a conversa é a gente não vai discutir processo sem o processo e o número. Então, vamos imaginar que ele tem uma recomendação, uma sugestão de usar uma técnica que ele gosta muito. E a gente mostra o número dessa técnica. Essa técnica chega até aqui. Essa técnica dá para fazer isso? Não, isso é muito difícil aqui. Então tá, essa técnica deu tanto. Essa técnica dá tanto. Aí o senhor decide, o senhor quer chegar até aqui com essa técnica e está tudo bem, ou o senhor prefere usar essa técnica? Então, ao longo dos anos de trabalho com fazenda, a gente entendeu que não é insistência, é fazer a pergunta, o senhor está satisfeito com isso? Ele falou, não. Então o senhor me explica como o senhor pretende chegar aqui fazendo isso nessas condições. E a gente tem 2 degraus. Durante muitos anos, fazer o melhor o que a fazenda já faz era suficiente. Então, assim, a gente não precisa mudar muito. Então, vamos só fazer melhor. Melhorar a taxa de desmame, melhorar a lotação, diminuir custo, melhorar a equipe, que por si só já chegava no resultado. Com a valorização das terras, com a mudança climática, com uma série de outras coisas que estão acontecendo, mudança de geração, fazer melhor já não é suficiente. Normalmente precisa se fazer diferente. Então, a integração à lavoura-pecuária, por exemplo, uso de práticas regenerativas, sistemas de terminação mais intensivos, porque mudou a combinação. A gente não pode falar, antigamente tem fazenda que a vida inteira choveu 1.400 milímetros, há 3 anos chove 900. Então, assim, não dá para dizer que não houve ou não há a mudança climática. Os motivos a gente pode até debater. A mudança de geração. Eu contratar um homem de 50 anos é diferente do menino de 20. O cara de 50, ele quer assinar o papel ali, o de 20 assina online. Né? Um cara de 50, se sobrar, por exemplo, até eu vivi um caso muito interessante de geração, que foi o seguinte, sobrou, o menino tinha guardado 135 mil. Se formou, ganhou dinheiro, guardou, tá 135 mil. E foi feliz da vida contar pro vô dele, né, que ele tinha guardado 135 mil. E então que ele prosperou na vida. Vô, vou que você me guarda, né? E o vô sabia de um terreno que tinha um valor de 150. Daí ele falou assim, ó, vô, inteira os 15 mil, só que o valor era 150, mas o terreno valia 200. E o vô ficou enlouquecido. Então eu vendia por 150. O vô falou, filho, eu inteiro os 15 mil e você compra o terreno, né? E não precisa me pagar. Daí o neto falou assim, vô, eu já tenho outro plano com esse dinheiro. É mesmo? O que você vai comprar? O vô perguntou. Onde fica esse terreno? Falou, não, vô, não vou comprar terreno nenhum, eu vou viajar com a minha namorada. E o vô quase enlouqueceu. Então, na cabeça do avô, era inaceitável que ele gastasse o dinheiro que ele guardou durante X anos numa viagem com a namorada. Né? E para o neto, o que ele mais queria era realizar o sonho dele de viajar com a namorada os X meses lá e gastar o dinheiro, ele não estava nem um pouco preocupado com o terreno. Então, quando a gente olha esse caso e outro, a gente vê assim que a mudança geracional impactou diretamente a atividade pecuária. Eu vou em evento e falo assim, quem aqui tem uma lista de capataz, tratorista, vaqueiro, gerente para indicar, levanta a mão, por gentileza. Ninguém levanta a mão. Agora, onde estão essas pessoas? Então, o ponto central que a fazenda precisa atrair essas novas gerações. Então, eu tenho mudança climática, eu tenho novas gerações,
eu tenho a sucessão desinteressada de forma geral, eu tenho fazendas dando pouco lucro. Qualquer fazenda de pecuária, de forma geral, chega a lavoura, oferece 5 sacos, já leva. Sabe? E aí eu tenho a desmotivação. Então a gente está num grande momento de ruptura aos modelos de pecuária que já não funcionam mais. Então agora é hora de fazenda semi-autônoma, de sensorização, de inclusão. Quantas POAs a gente tem trabalhando em fazenda? As mulheres trabalham onde na fazenda? E no escritório. E na cozinha. E na cozinha. Nós estamos trabalhando com metade da força, da inteligência. E eu acredito que a mulher ela é a força maior que a gente tem de trabalho. Por isso que a gente hoje, o cavalo no longo prazo, o cavalo vai ser esporte. Nós vamos operar fazenda de pecuária sem cavalo. Eu tenho certeza disso. Ou com muito pouco trabalho. Tem uma coisa aqui que eu quero indagar, porque é o seguinte, você falou, e eu concordo plenamente que a agricultura tem processo, então o pessoal tecnologia. Que entra, ele já sabe quando vai plantar, que vai plantar, profundidade, variedade, tudo. E tudo. Sabe quanto vai investir. E quanto vai retornar se correr. O pecuarista, você chegar para ele e falar assim, olha, nós vamos fazer isso, 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 mas você tem que investir. Tem que investir. Aí o pecuarista fala, porque eu costumo dizer o seguinte, a diferença da pecuária para a agricultura é que boi não apodrece. É verdade. E o cara do milho, ele tem que colher naquela época, ele não pode deixar, o da soja tem. O boi não, ele pega e fala, tá ruim, ele larga lá. Ele tá tomando prejuízo, mas tá vendo boi. Tá vendo boi. Né? É verdade. Agora, como convencer, porque nós estamos, como você falou, é um período de transição. Então, como é que eu convenço esse ainda velho que está na fazenda a fazer investimentos em tecnologias reais? Porque a tecnologia de fazer um pastejo rotacionado é um investimento barato, é só dividir. É isso aí. Né? Sim, é verdade. É tecnologia. É maravilhosa, inclusive. É maravilhosa. Mas as outras tecnologias que podem exigir, como um simples tronco de contenção, uma balança eletrônica. Eles não, aí já chega para ele e fala, você tem que investir. Ele já pensa o quê? Eu não tenho esse dinheiro, porque não está me dando lucro que podia Exato, dar, não tem mesmo. Ou eu tenho que vender um pedaço da fazenda para poder arrumar o resto. Legal. E aí? Primeiro a gente faz uma análise do porquê. Como eu sou filho e neto de pecuarista, então eu convivo e convivi a minha vida inteira com isso. E queria dar um número também sobre isso. Uma agricultura, facilmente a gente gasta aí, safra e safrinha entre 6 e 9 mil reais por hectare. Você tem de orçamento para pôr num hectare. Pecuária, de forma geral, não chega a 1.300. Então você já vê a dimensão de dinheiro que se gasta em cada uma. Obviamente, imagina a situação do camarada. A gente hoje tem a geração que está aqui, às vezes foi o camarada que foi neto, ou foi filho neto, ou foi a própria pessoa que abriu a fazenda. Se a gente pega nos 80, a gente vendia um boi gordo e chegava a comprar 5 bezerros. Você vendia uma vaca e comprava 1 hectare de terra, naquele momento. O vigor da forma nova era um vigor incomparável, que você entrava, derrubava a área, né? Queimava, jogava semente, você tinha uma lotação na época do colonial. Então essa geração foi uma geração que trabalhou muito, que fez estrada, fez ponte, abriu, e o sistema era muito vigoroso, e o negócio era muito bom. Tanto que muita gente comprou várias fazendas e assim por diante. Basicamente, então, você tem uma geração que foi formada, onde se você gastasse pouco, você tinha todas as condições de continuar prosperando, porque era um outro cenário. Então, eu não julgo porque era uma formação. Ele foi formado desse jeito e venceu na vida. Aquela coisa, você não tem fazenda que você quer me falar aqui, e eu que tenho X mil hectares. Então, basicamente, eu entendo por que eles são assim. E aí, de repente, as coisas foram mudando, o dinheiro foi sumindo, o endividamento foi crescendo, e aí o camarada sofre para pagar um custeio, aí chega um técnico e fala o seguinte, o senhor tem que colocar, tem que adubar, tem que dividir, tem que contratar melhor, tem que pagar mais funcionários, tem que fazer a casa, fazer o curral, assim por diante. Eu falo que bate assim nele e cai no chão. Então, o começo da transformação é provocar uma reflexão. O senhor está satisfeito com o resultado que tem hoje? Essa é a primeira pergunta. Se a resposta for sim, estou satisfeito, não tem o que falar. Porque você não tem transformação quando a pessoa está satisfeita, quando existe satisfação com aquele resultado. A transformação, ela vem praticamente, ela vem da insatisfação. A gente muda quando nós somos insatisfeitos. Exatamente. Aí quando o produtor fala assim, não, eu estou insatisfeito, fazendo dá muito pouco lucro. Então, muito bem. Então, temos o ponto de partida. Agora precisamos mudar. Muito bem. E o mudar tem que seguir o pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. Essa é a regra. Pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. Então, vamos começar com o que a gente chama de ilha de excelência. E a gente vai, ao invés de aplicar todo esse dinheiro na fazenda inteira, nós vamos se concentrar na discussão mais importante da pecuária. Pasto,
pasto e pasto. E quando a gente fala em pasto, em manejo de pastagem, a base é solo, aumentar a matéria orgânica. O calcário sozinho tem potencial de dobrar o lucro da fazenda. O calcário, o lucro, porque ele dobra a lotação. Então, só o calcário é um investimento importante. Então, como que a gente começa esse processo? Do menor investimento para o maior investimento. Então, calcário, divisão, manejo naquele núcleo. Aí a pessoa vai perceber, opa, mudou. E aí tem o segundo ponto mais negligenciado, que é responsável por toda a degradação da pastagem brasileira, na nossa opinião, que é a ausência de estratégia de entre-safra. A fazenda aperta na seca, volta a chover, ela está apertada, porque não tinha estratégia de seca, a fazenda não sai, você passa águas inteiras no chão, chega na outra seca e você não consegue fazer, e a fazenda entra no ciclo de degradação. Então a ideia é lembrar que o boi que dá lucro, a vaca que dá lucro, é a vaca que comeu comida de qualidade barata. E a gente tem uma bênção que é sol, que é chuva, que é um solo. Então a gente começa com a insatisfação, faz uma pequena transformação, mostra que naquela arinha pequena, que normalmente é em 8% da fazenda, ele ganhou os 4%, e a partir dali a gente falou assim, então agora que a gente fez aqui nesses 2 anos, nessa pequena área, e aprendemos, porque cada fazenda, Roberto falou, ela é diferente, então você tem alguns ajustes, agora não é mais em 8%, agora a gente está indo para 20% da área. E aí agora dominamos 20%, vamos dobrar isso, então vamos para 40%. Então normalmente num ciclo entre 4 e 6 anos a gente leva a transformação, respeitando o que eu chamo de poderoso chefão. Poderoso chefão chama fluxo de caixa. Então a gente vai na velocidade do fluxo de caixa. Tem gente que tem mais apetite a risco, pode tomar financiamento. Quem tem menos é amor orgânico no fluxo de caixa. Mas o principal é que na essência da pessoa, desse líder, desse pecuarista, tem que haver a necessidade e a vontade de querer prosperar. A questão aí que você falou, eu acho que está bem nesse ponto que você falou. Que você falou, tá no ponto que você falou. Ficou bom, né? Para quem está ouvindo só, vai ficar maravilhoso. Mas assim, é exatamente isso. Vamos fazer em 8%. Vamos fazer em 20%. Porque o grande problema está aí. Não, vamos, porque os técnicos chegam querendo resolver o problema da fazenda do dia para noite. E aí, os filhos e netos também. E aí, entendeu? Que esquece que e aí o caixa acabou. O caixa acabou. Como é que faz? Não, você mata o caixa por uma coisa que tem que demorar de 4 a 6 anos para mudar. É um processo. Né? Por quê? Processo. É um processo. Demora. Não é um negócio rápido. E tem um aprendizado, né, Roberto? Tem esse aprendizado. Você está mexendo diferente. Você está usando cerca elétrica às vezes que nunca usou. Você está adubando coisa que nunca adubou. Está usando calcário que nunca... Então, assim, é um processo de aprendizagem. E isso é um problema também que eu sou muito crítico da sucessão. Chega o filho... já quer ganhar salário enorme, quer mudar tudo, acha que ele sabe tudo e o pai não sabe nada, e aí fica pé da vida, e às vezes a mãe apoia, você tem que dar mais abertura pro teu filho, o pai tenta, mas... E aí, então tem o problema do filho, mas também tem o problema do pai. Tem pai que fala assim, não, você é dono, você não precisa ganhar salário. Teve uma situação que foi muito marcante para mim sobre essa coisa de salário do filho, né? Eu conversando com o pai, ele falou assim, o meu filho tem salário infinito, né? Eu falei assim, salário infinito? Aí foi quando ele me perguntou, Antônio, você gostaria de ter um salário infinito? Eu falei, eu gostaria de você comprar o que você quiser, o quanto você quiser. Eu falei, eu me interesso. Bença, pai. Né? Bença. Então eu vi o pai e falei assim, poxa vida, então ele pode gastar quanto ele quiser. Né? Ele não tem salário, é maneira que ele fala, mas ele tem sim, é um salário infinito. Aí eu falei, caramba, por que ele está reclamando? Eu fui conversar com o filho. Falei, filho, mas você não tem um salário infinito aqui na fazenda? Ele falou, Antônio, isso foi até recente. Ele falou assim, eu tenho um salário sim. Meu salário é de R$2.000 e um cartão de crédito sem limite. O infinito que meu pai fala, que eu tenho um cartão de crédito aqui que, segundo a operadora, eu posso gastar quanto eu quiser. Então, o que acontece? Meu pai deu um cartão para mim e um cartão para minha esposa. E os R$2.000 em espécie todo mês. Muito bem. Aí, o que a gente faz? A gente gasta o cartão e tal, e no final do mês, meu pai me chama minha esposa, põe o óculos dele e lê a fatura do cartão de crédito, perguntando. E na última reunião com meu pai, ele olhou assim, jantar, restaurante e tal, R$540. Ele falou, filho, você gastou R$540 um jantar? Né? Ele falou, pai, era no meu aniversário de X anos de casamento, eu levei ela num restaurante assim, assado, porque a gente queria comemorar, tomamos um vinho, não sei o quê, e a conta ficou caríssima, e, por exemplo... Né? E aí o homem deu uma bronca nele e na esposa. Então, assim, na perspectiva do pai, era salário infinito. Na perspectiva de filho, era uma jaula que ele colocou aquele camarada que estava completamente desmotivado. Então, a remuneração é um ponto muito importante nos trabalhos de sucessão.
Esse é um ponto que a gente precisa alinhar. Você tem problema dos dois lados e problemas de geração, porque o pai nunca gastaria aquele valor no restaurante. Falou, nunca levei tua mãe no restaurante desse, foi eu que comprei a fazer. Então, entender essas cabeças distintas é o que é importante. Isso de fato Como eu já vi você problema. falando muitas vezes, Roberto. Isso de fato é um problema. Porque você tem que administrar aí pessoas. E não negócio. Expectativas de família e assim por diante. Mais de 93% das fazendas que a gente acompanha são fazendas geridas por família. Por família. Então a gente vê assim, é um irmão, é um pai, um filho, é um pai, uma filha. E aí, essa relação é interessante. Eu falo que trabalho em família é uma reação nuclear. Se ela estiver bem alinhada, gera luz, gera energia. Mas se ela estiver desalinhada, é uma bomba atômica aí que acaba com tudo. Agora, como é que nós vemos assim, você administra, já implantou o seu sistema de trabalho em mais de 800 fazendas? Fazendas, sim. Então, obviamente, você tem muitos dados, muitas análises. Qual que é a principal diferença quando você, excetuando o próprio dinheiro, quando você trata um cara que tem muito dinheiro e quer implantar o que você está falando, e o cara que tem pouco recurso e quer implantar? Tudo que sobra desperdiça, inclusive tempo, dinheiro e saúde. Quando você tem um grupo muito capitalizado com uma velocidade, e tem uma vontade muito grande de fazer rápido, normalmente a gente tem desperdício, porque abre mão do período ideal de plantio, de dimensionamento de máquina, quer fazer rápido, não sei o quê. Quando a gente tem um orçamento mais limitado, ou quando você tem um grande orçamento com consciência, a coisa acontece normalmente melhor, porque olha, é isso que a gente tem, o período de plantio é esse, de colheita é esse. Se o planejamento foi 8%, foi 8% da área, não vamos fazer 12 ou 15%. Então, a gente fica sempre muito atento, porque os maiores fracassos que a gente acompanha ao longo foi ter saído do que era a capacidade de gestão, porque daí fez mais do que dava conta de cuidar. E aí gastar é fácil, agora colher, coisa assim de fazer, por exemplo, formar o pasto e não ter cerca. Aí você planta um pânico, por exemplo, uma mombaça, aduba e não tem cerca, não tem água. Então aquele investimento a mais, que adiantou? Você formasse, o pasto passou que você não tinha cerca e água. Então assim, o dinheiro, temos que olhar que nem sempre essa oferta, se não tiver um grau de consciência gerencial, ela pode virar desperdício. Isso é empresa também. Mas isso empresa fora de fazenda. Porque a fazenda hoje é uma empresa também, mas empresa, acontece o mesmo. Eu quis provocar justamente isso, porque nem sempre, justamente para quem está vendo, ouvindo a gente, poder pensar, não, isso aí só serve se eu tiver muito dinheiro. Não. Você tem que ter uma capacidade de gerir aquilo, ainda que pequeno. Então, os 8% não significa 8 hectares, 8% é do que você tem. Então, 8% do grande é muita coisa para você, para ele é nada, e para você também. Exatamente. E tem uma coisa importante, Walter, que você falou, tem dois tipos de tecnologia, a que usa dinheiro e a que não usa dinheiro. Vamos começar por aí. O que é a que usa dinheiro? Nós falamos de cerca elétrica, de adubo, de investimento XPT. E tem aquelas que não usam muito pouco. Eu pergunto, quanto custa fazer uma programação de serviço semanal? Nada. Quanto custa manejar o pasto no ponto certo de engorda? Quanto custa ter um bebedouro limpo? Quanto custa ter sal no coxo, já que o sal está no barracão? Quanto custa dar um feedback ou dar uma orientação para o funcionário? Então, basicamente, quando a gente é muito bom nas tecnologias que não usam dinheiro, aí você está habilitado a usar as tecnologias que usam dinheiro. O que acontece é que a turma, muitas vezes, tem pasto rapado, arrebentado, funcionário desmotivado, e está fazendo uma baita fábrica de ração, montando confinamento. Então, ele está tapando o buraco da ineficiência com dinheiro. Então, a gente primeiro precisa ter orgulho das tecnologias que não usam dinheiro, que são as que mais dão retorno, obviamente, para estar... poxa, agora... Eu desmamo os bezerros, tenho uma recria incrível, porque eu tenho uma estratégia dentro da safra bem montada, eu tenho um passo forma nova, seja o que for, e agora está entrando um animal jovem e pesado no meu confinamento, que é impecável. Agora, uma fazenda de pasto rapado, onde ele perde dinheiro o sistema inteiro, aí chega um sistema de terminação que é mais exigente. Então, esse é um ponto relevante, que é uma decisão sempre da liderança. Por isso que muitas vezes fazendas lideradas por mulher são mais prósperas que fazendas lideradas por homem. A gente tem número para isso. Mas por que, Antônio? Porque muitas vezes, nós homens, a gente tem que levar o troféuzinho do eu decidir. Tem até uma frase que a gente usa muito no escritório, que é assim, as fazendas mais rentáveis, a gente separa as fazendas mais rentáveis das menos rentáveis. Nas fazendas mais rentáveis, os líderes, sejam homens ou mulheres, e tem muita mulher nesse grupo, quando as coisas dão certo, elas correm
para a janela e fala, meu zootecnista, meu veterinário, meu gerente, meu capataz, Deus me ajudou, meus funcionários, deu certo, então ela atribui. E quando as coisas dão errada, ela corre para o espelho. Por que deu errado? O que eu não considerei? E nas fazendas menos rentáveis, quando as coisas dão certo, o camarada corre para o espelho. Ó, como eu sou sensacional, não sei o quê. E quando dá errado, ela corre para a janela. Então, basicamente é o seguinte, a pessoa reclama da chuva, reclama do preço, reclama do frigorífico, reclama, e só está no ambiente de reclamação atribuindo a outros a responsabilidade do próprio sucesso. Então, você pergunta, Antônio, o que define o sucesso e o fracasso nas fazendas? A forma com que a liderança encara a vida. Se ela encara a vida onde ela constrói os próprios resultados, é um tipo. Agora, quando ela transfere, sempre, sabe, aquela frase... Sempre a culpa é do outro, né? Sempre a culpa do outro. Porque não choveu, porque isso, porque aquilo. A gente sabe que não choveu. Hoje, o mínimo que uma fazenda tem que ter de comida guardada são 500 quilos de matéria seca por unidade animal. Se ela não tiver 500 quilos de matéria seca guardada, de comida, feno, silagem, capulho, não importa, guardada, ela está frita, porque quando parar de chover, quando der um veranico, vai arrebentar a fazenda. Não, peraí, antes de você chegar nisso, você agora falou uma coisa que não é de fazenda, é de vida. Sim. É de vida. Você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, a pessoa chega, quando ela é bem sucedida, ela vai para o espelho para se vangloriar. Quando é mal sucedida. Quando ela é bem sucedida, ela vai na janela e ajuda todo mundo. Não, mas o ruim é quando ele vai pro espelho e fala, eu sou bom. E vai pra janela e fala, parabéns, moçada. Vocês são os filhos da puta. Quer dizer, eu sou bom por fazer. Exatamente. Esse é o cara que não prospera. Então, é isso, quer dizer, isso é uma exatamente, coisa, é um exemplo de vida. Ele pode ser na fazenda, pode ser na cidade, pode ser na indústria, aonde for. Isso aí eu acho que é muito legal. Isso aí eu acho que o pessoal que está ouvindo e vendo tem que levar para a vida, independente. E a gente não percebe que a gente, eu brinco, não existe a palavra, mas recramento. Gente reclamenta normalmente não consegue grande desempenho em nada, porque sempre é culpa do outro, sempre é um coitadinho, sempre porque... Vitimização, culpa dos outros. Isso infelizmente acontece muito. Então, mas tem muito, você falou aí vários fatores, aí você falou assim, porque reclama do preço. Se esse cara que reclama do preço, eu garanto pra você que você perguntar quanto custa o arroba dele, ele não sabe. Não. Aí ele tá reclamando. Não, tá baixo, mas quanto custa? Você fazer? Você sabe que eu tava em Nova Monte Verde com um cliente nosso, o Miguel Reck, uma ocasião, numa mesa de pecuarista. O assunto foi bem assim. Foi assim, no Vale da Baixa, naquela situação que a gente estava alguns anos atrás, 190 o quê, arroba da vaca, não sei o que era. E a turma falando, obviamente, durante o almoço do preço de boi gordo. Aí o seu Miguel olhou para mim e falou assim, nesse papo eu não posso entrar, porque eu não posso reclamar do preço. Porque eu ainda estou produzindo com 30% de margem. Eu estou produzindo uma arroba a menos de 140. E a arroba estava perto de 200 na época, então reclamar eu não posso. Aí o que eu fiz? Eu parei e falei, gente, o seu Miguel tem uma coisa para falar. E ele ficou um pouco tímido e tal. Eu falei, seu Miguel, fala. Ele falou, eu não posso reclamar, porque mesmo nessa baixa da arroba, eu ainda estou conseguindo ganhar dinheiro. Foi um silêncio. Um silêncio. Eu fiquei só observando como que os outros pecuaristas reagiam. Aí passaram 5 minutos, depois daí a turma voltou a falar do preço da arroba. Então ninguém percebeu o recado que aquele homem deu naquele momento. Era mais importante reclamar. Era mais importante reclamar. Aí por que obviamente, você vê uma fazenda prosperando, arrendando, comprando? É porque você tem um líder empreendedor, uma líder empreendedora que atribui a si a responsabilidade. Não significa que as coisas nunca dão errado. Para eles também dá errado. Mas esse errado a gente sempre aprende, né? E é um errado administrável também. Porque o que acontece muito, que a gente vê também, e na fazenda é muito comum, é o cara, quando está no ciclo de alta, o dinheiro que sobra, ele torra. Aí chega no ciclo de baixo e não tem reserva. Né? Que é um problema grave, né? Saber lidar com isso, porque a agricultura já contou pra gente que o ciclo de alta e baixo existe. Exatamente. Já está tudo contado. Mas o cara acha, tô rico. Mas de novo, não é só no agro. Não é só. E tem uma coisa importante para dizer assim: só tem uma coisa pior que notícia ruim. É notícia ruim que demorou para chegar. Então, quando a gente tem os números, eu até falo assim sempre: gente, notícia ruim é bom, porque o problema tem que matar quando é fiote. Então, quando a gente percebe que está acontecendo algum problema, onde a gente vai agir. Então, se a pessoa nem sabe que está acontecendo algum problema, quando ele percebe, já é um caos, porque você tem um desafio que vira uma dificuldade, que vira um problema, que vira um caos. Raramente você sai do desafio para o caos. Quando a pessoa não é atenta, ela está olhando para pôr a culpa em alguém, ela não está analisando os seus números, não está nem olhando o olhar do seu colaborador.
que às vezes está até diferente. A gente separa em linha do olho, linha do meio e última linha. O que é linha do olho? Aquilo que eu não preciso nem medir, que eu consigo ver. Se eu chegar numa fazenda e ver uma vaca magra, ver um pasto rapado, eu não preciso levar a vaca para o curral para pesar, para falar que ela está magra. Se eu vejo uma fezes seca, por exemplo, se eu vejo um pasto cheio de invasora, a linha do olho disse tudo. O jeito que o funcionário, o jeito que ele me cumprimenta, né, o brilho no olho dele, às vezes até eu brinco, até o uniforme, às vezes o camarada está com uma camiseta de eleição de 4 anos atrás, o candidato que perdeu, sabe? Então, assim, isso é linha do olho. E o olho diz muito. E as pessoas hoje, o olho está sendo o celular. Então a gente precisa da linha. Aí a linha do olho diz muito, mas a linha do olho não resolve. Por quê? Porque eu posso ter uma fazenda que o olho até me diz muita coisa boa, fazenda bonita, bem formada, com tropa animal castanho, com animal meio sangue, não sei. Mas você vai ver a conta, custou mais do que fatura. Então você tem a linha do meio, que são os principais indicadores: lotação, remédio diário, desembolso cabeça mês, cumprimento orçamentário, taxa de retorno, tudo coisa muito simples, mas que você tem um número, saber, você pesa na balança, se tiver mais do que você gosta de pesar, você está ruim, então tem, né? Essa seria a linha do meio. E principalmente a última linha. E a pecuária, ela tem só 3 últimas linhas: resultado sobre o valor da terra, que tem que ganhar mais que 4%, resultado sobre o valor do gado, que tem que ser mais do que 20%, que muita gente opera em arrendamento, então o que importa para ele é resultado sobre o valor do gado, que tem que ser 20% ao ano, e reais por hectare ano, que obviamente é a proporção de quanto ele ganha para cada hectare aberto. Então eu tenho a última linha, que é o resultado, a linha do meio são os indicadores de gerenciamento, onde você tem um software que mostra esses números, você tem uma rotina. Não adianta ter o número dentro da gaveta, você tem que analisar o número. Claro. Mas tem a linha do olho. E com o passar dos anos, a gente está perdendo a linha do olho. Está perdendo a linha do olho. O povo está acostumando com o ruim, infelizmente. Ou seja, a linha do olho seria o ponto de abertura do que você pode perceber. Exatamente. E se você perde esse ponto de abertura, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu faço um convite a todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo hoje: entre na sua fazenda e anote tudo que você está percebendo que te incomoda. Tudo que te incomoda, tudo que você tem orgulho. Eu tenho certeza que depois de uma volta, eu falo assim, eu vou achar tudo que me incomoda. Ele vai mudar a fazenda dele. Tem uma prática de gestão que a gente chama de dia do defeito. Ela é incrível. Como que funciona o dia do defeito? Você chama os seus amigos, vizinho, amigo, consultor, poucas pessoas, sei lá, 10 pessoas para visitar a tua fazenda. E você prepara uma volta na fazenda. Então, assim, você vai andar de manhã na propriedade e no final da manhã você volta para a sede para comer um churrasco. Mas antes de comer o churrasco e tomar cerveja, tem uma regra. Cada visitante que você chamou para a tua fazenda tem que pôr 3 defeitos. 3 defeitos. É? E aí, depois que todo mundo pôr 3 defeitos, e tem uma ressalva, não pode repetir o defeito. O defeito pode ser uma cerca que ele viu caindo, um lote mal apartado, um problema de mosca, um berne, um saco de sal mineral, um trator desmontado no tempo, não importa. Qualquer nível de defeito. E aí, você faz lá os defeitos, falou, então tá, agora nós vamos escolher 3 só desses, e agora nós vamos comer churrasco, tomar cerveja, debatendo quais são as formas mais inteligentes de solucionar esses 3 problemas. Eu pergunto, Beto, quem que ganha no dia do defeito? Quem for lá por defeito e comer churrasco ou quem chamou os amigos para pôr defeito? Quem chamou os amigos. Agora percebe que é uma atitude muito nobre e quanto de humildade a gente precisa, Walter, para alguém chegar na tua empresa sem dúvida e pôr defeito. Agora, quanto a gente ganha com isso? Precisa ser um consultor que veio, sei lá de onde, para pôr defeito? Ele mesmo, se ele não se sente confortável em chamar os amigos para pôr defeito, porque um cara falou, Antônio, esse negócio, agora que estou trabalhando com você, só uma coisa do que você fala eu não vou fazer. Eu falei, o que o senhor não vai fazer? Eu não vou fazer o negócio do defeito. Eu falei, por quê? Não gosto que o povo põe defeito nos meus trem. Eu falei, tudo bem. Então o senhor faz a lista. O senhor faz a lista. Eu falei, eu faço. Eu vou fazer a lista dos meus 10 defeitos. Ele me ligou, Antônio, pus 20 defeitos. Tá feliz agora? Agora eu estou feliz. Porque agora vamos ver qual desses defeitos está impedindo a gente prosperar. E vamos começar por eles. Então, mal sabia ele que os outros não vão pôr defeitos. Os defeitos já tem, é só os vão falar. Já tem, ele não vai pôr defeito. Não vai pôr defeito. Não vou pôr defeito. Ele vai só revelar o defeito que já tem. Já está ali. O defeito tá ali. Eu não vou ver, eu só vou jogar na sua cara. E hoje a gente tem uma vantagem. Nós somos uma empresa que investe muito em software, em sensor, em câmera. Olha que interessante. Nós temos um sensor que fala quanto tem de sal no coxo. Se tem água no bebedouro ou não, se a água do bebedouro está limpa ou está suja. Nós estamos treinando a inteligência artificial com uma câmera de entre 6 e 12 metros, de acordo com o passo, que ela vai filmando e tirando foto. Ela fala que horas que o gado acordou para começar a pastejar, se ele andou muito ou se ele andou pouco,
11 horas da manhã, na hora que estava calor, você tinha animal já deitado, ruminando, ou se tinha animal de pé, pastejando ainda. Então, hoje, a tecnologia vai ajudar muito a linha do olho. Antigamente, você tinha um rodeio. Chegava, não rodeio de esporte, mas o camarada ia parar o rodeio da vacada dele. Aquele vaqueiro antigo, capataz antigo, ele falava assim, tá faltando a mãe desse bezerro. Ele sentia falta daquela vaca. Hoje, as novas gerações, o cara não vai sentir falta daquela vaca. Ir atrás daquela vaca. Agora, a grande vantagem é que com a chegada da inteligência artificial, com sensorização, com câmera, provavelmente ele já vai receber um alerta que está faltando determinada vaca. Que já faz 2 dias que essa vaca não veio no bebedouro tomar água. Então, que a gente precisa entender o que está acontecendo. Não vai. Então, isso já está acontecendo. Nossa empresa já está implantando agora em abril nas fazendas a sensorização. Faz 2 anos que estamos trabalhando nisso. Então, a linha do olho, por um lado, a gente perdeu aquele capataz antigo, sabido, que sabia quando ia chover mesmo, que ia chover ainda aqui, trocando pela tecnologia. E essa é a vantagem das novas gerações. Quem vai coordenar os robôs, quem vai coordenar a IA, quem vai coordenar a fazenda semi-autônoma são as novas gerações. Então, aquele pecuarista que for mais rápido para uma fazenda moderna semi-autônoma vai fazer fila de gente querendo trabalhar com ele. Esses dias eu participei de uma reunião, foi bem interessante, um conselho de uma fazenda importante. O funcionário lá recebeu uma oferta, que acontece em toda fazenda. É bom, se um funcionário teu recebe uma oferta para ganhar mais, significa que você tem um bom funcionário. Muito bem. E aí o dono falou assim, olha, Antônio, eu sei que ele é importante para nós. Ele recebeu uma oferta muito boa, não é sob meu controle, é o mercado. Então, se ele for, ok para ele. Mas uma coisa eu duvido. Lá ele pode até ganhar mais, mas ele não vai ter um projeto mais legal que o nosso. Um clima melhor que o nosso, um plano de carreira melhor que o nosso, uma casa melhor que a nossa. Então, se ele for, ele vai só pelo dinheiro. Tá? O que aconteceu? O camarada, obviamente, não foi. Porque as novas gerações, o projeto precisa ser legal. Tem que ter uma perspectiva. E essa história que o cara vai por pouco dinheiro é mentira. Ele entende que ele quer sair dali. Tá? Então, hoje, o olhar é para ser um projeto legal para as novas gerações. Inovador. Que faça sentido. E principalmente, se ele ficar só 2 anos com a gente e for embora, a gente não perde porque o processo está bem redondinho, que quem chega em 2 semanas já aprendeu a fazer. Esse é o nosso papel. Não falta mão de obra, falta patrão. Essa é a nossa opinião. Eu acho assim, quando você fala projeto legal, eu acho que é mais até ambiente, condição. Propósito. Porque assim, o projeto legal pode ser para cada um. Mas eu digo assim, na verdade, se é inovador, se tem... eu vou dar um exemplo. Tem fazenda que já está investindo na saúde emocional, que é o que você colocou. A gente teve uma decisão recentemente, numa das reuniões, que teria um teatro na fazenda para a gente treinar as pessoas a perceberem quando o colega está ansioso. Estamos falando de fazenda. Quando está tendo início de burnout, quando a pessoa está em início de depressão. Então, você imagina, isso que eu coloco, Roberto, assim, essa situação que você tem inovação, você tem tudo que é mais moderno, você tem as melhores casas, você tem um plano de carreira, mas é o seguinte, para as melhores pessoas. É gente feliz batendo meta. Esse é o ponto. A frase é gente feliz batendo meta. Não adianta só a fazenda ter tudo isso e o povo forgado e o número não aparecer. Então, você tem que ter a melhor fazenda para os melhores funcionários. Você está dizendo que o peão vai acabar? O peão como é hoje, eu tenho certeza absoluta que vai acabar. O como é hoje, sim. Não a função de cuidar do gado. Não, eu estou falando porque o como é hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque aquele peão que sabe que está faltando a vaca, que sabe que hora que vai chover... Acabou, inclusive. Esse já mingou. Já mingou. Não acabou ainda, mas mingou mesmo. Porque vai perder essa especialização. Já mingou, com certeza. Aí nós estamos falando que a fazenda agora vai ficar mais administrada eletronicamente. Não tenho dúvida, em poucos anos. Não tenho dúvida. Porque hoje... Eu tenho dúvida. Não, eu não tenho. Porque eu acho que tem tanta coisa básica que a gente não faz. Então, mas sabe o que acontece? Aí a gente está dando um passo lá na frente, que assim, eu sou totalmente a favor da tecnologia e tudo mais. Eu também Só que é uma distância muito grande. Muito. Mas eu vou explicar o que vai acontecer com essa Roberto. Eu concordo com você. Porque assim, porque assim, nós temos hoje o QR Code, que a gente usa aqui direto. Tá. Isso daí não é invenção de agora. Não, é Isso é invenção antiga. Só que só funcionou hoje. Tá. Então assim, às vezes a tecnologia é muito à frente do que realmente acontece. Eu entendo. Essa questão do peão, só para você ter uma...
Eu lembro meu pai, quando um amigo meu foi fazer estágio com meu pai. E aí, óbvio, porque nós estamos falando de 20 anos atrás. Sim. Ele falou pro garoto assim, ó, você vai... Ele levou ele pra andar na fazenda e falou, você vai ficar nesse pasto aqui. Aí depois, meio-dia alguém vai te trazer a comida, depois à tarde eu venho te buscar. Eu falei, como é que eu vou fazer? Não, anota. Que hora que o boi bebe água? Sim. Maravilhoso. Que hora que ele vai pastar? Aprendeu como nunca na vida dele. Ele ficou lá e falou, pô, fica uma semana lá. Eu falei, mas então, ele aprendeu a comer. E ele falou, seu pai me deixava o dia inteiro lá. Mas exatamente isso. Eu vivi isso, inclusive. E é uma coisa interessante, porque você falou, hoje a tecnologia vai te dar que hora que ela bebe água, que hora que ela vai no... Então, mas assim, e aí, beleza, isso aí você acaba se perdendo. A distância é enorme mesmo. A distância é muito enorme. E aí você jogar muito para a tecnologia, sem ter as pessoas perdendo esse conhecimento, também é um problema. Na verdade, futuro. a tecnologia vai trazer esse conhecimento de volta. Mas o que eu vejo? Vamos refletir comigo. Que acontece? Assim, você tem um pai ou um avô que comprou a fazenda e abriu a fazenda, e um filho que fez cerca, que tem uma paixão pela fazenda. Ele trabalha ali, a vida dele foi ali. Ele dedicou a vida, ele viu os filhos crescerem cuidando daquela fazenda. Aí chegaram os netos, e os netos sabem fazer conta das novas gerações. De repente ele chega lá e falando, o ativo da nossa família, que eles falam assim, né? O ativo da nossa família vale 100 milhões. E meu pai vive sofrendo para pagar uma conta e fala que está sem dinheiro e tal. Então, basicamente, o pai, mesmo sem ganhar dinheiro, ele tem uma relação emocional com essa área. E ele não vai vender em hipótese alguma, a não ser que você comprar uma área maior, assim por diante. Aí chega o filho, que não tem, porque não foi ele que abriu a área, não foi ele que viveu aquilo. Chega esse filho e fala assim, poxa vida. É só razão. É só razão. E ele fala assim, pô, a gente vive num perrengue desgraçado, meu pai sempre sofrendo para pagar o financiamento, a terra vale X milhões de reais, pode ser de 1 bilhão, que a gente sabe que vale isso. Então, para essa geração que não tem essa vontade, quem vai fazer a transformação não é essa geração que tem a paixão. Fala assim, ou a gente vende essa área e faz alguma outra coisa, ou a gente faz essa área funcionar. Então, por isso que eu acredito que vai ter essa transição. Porque o cara que não faz o básico não ganha nem R$300 por hectare. Então, assim, o que vai empurrar para o uso tecnológico, e a tecnologia, eu vou falar, não é só o sensor, a câmera. A principal tecnologia é saúde do solo. É matéria orgânica do solo, atividade biológica, saturação de base, porque com o manejo a gente consegue aumentar a produção do solo com uma adubação química mais leve ou até sem adubação química. A grande tecnologia é o solo, o manejo de pastagem. Essas outras vão ajudar a gerir. Então, assim, o grande ponto é que essa nova geração fala assim, então tá, eu preciso matar, para essa fazenda fazer sentido, preciso matar 3 boi por hectare. Como que eu vou fazer isso? E como que eu vou acompanhar se esses bois estão acontecendo? Então eu vejo que em 10 anos a gente deve ter a pecuária de forma geral muito diferente do que a gente tem hoje, porque as novas gerações são menos complacentes com a baixa lucratividade. É nisso que eu acredito que dá a transformação. Ou seja, nós vamos chegar no extremo. Ou vai ser o cara extremamente profissional que administra uma coisa grande, ou vai ser o cara que tem a família administrando uma coisa pequena, mas lucrativa. É isso aí. A gente tem fotos lindas aqui de laranja, de café, de soja. Né? Se a gente tiver um pomar de laranja mal cuidado, esse cara fica quanto tempo na laranja? Uma soja mal cuidada, quanto tempo ele fica na soja? Um café que não esqueletou, quanto tempo ele fica? A mesma coisa que já aconteceu nas outras culturas. Sim, soja custa 57 sacos de custo, né? Que fala, meu soja custa 30 sacos, 40 sacos. Não é. Quando você vai para a ponta da caneta, custa entre 50 e 60 sacos de custo. Então, se o cara não colher 70... Ele tá morto. Tá morto. E o cara que paga arrendamento de 10 sacos? Puta que pariu. Entendeu? Se a safrinha não der nada. Exatamente. Então, esse é um movimento que eu vejo e estou muito feliz porque eu acredito que chegou... A pressão está tão grande que hoje a gente faz assim, ainda mais agora com esses eventos que a gente já falou de mudança climática, de pressão, de não sei o quê, né? A questão ambiental é muito séria, sabe? A gente está sendo cobrado por isso. Esses dias aconteceu um fato que foi muito marcante para mim. Meus filhos estavam participando de uma gincana internacional lá e a minha filha mais velha era do time do Brasil. Online, a gincana. Nós estamos na frente. Quem tem segundo, filha? A França. Tá Então tá. Só beleza. Aí, de repente, ela chega meio tristonha. Falei, Bruno, o que foi? Pai, perdemos. Eu falei, mas por que você perdeu? Nós erramos a última pergunta. Falei, não acredito. Quem ganhou? Foi a França. Então tá bom. Mas qual que era a pergunta? Quantos dias vocês comem carne durante a semana? E minha filha falou, põe 7. E a turma pôs 7. E segundo tal organização internacional,
Quem colocou o número mínimo, que era 1 ou 2 vezes, acertou a tal questão. Então você vê assim como tem um equívoco Mas esquizofrênico. não é equívoco não, viu? Aí para mim é proposital. Tá? É proposital. A gente viu o que aconteceu na Olimpíada. Exatamente. E te garanto que quem estava do outro lado era o Macron. Mas você sem dúvida nenhuma. Mas Assim, você sabe, só voltando naquilo, porque senão nós vamos passar e não voltar mais. Tem um grande perigo, que não é perigo, mas assim, que eu falo, porque a tecnologia, eu sou totalmente a favor. Nós estávamos falando aqui antes até disso. Empresa de tecnologia, perfeito. Né? Então, aí você pega o seguinte, o que vai fazer com essa... Minha preocupação, na verdade, não é perigo. A minha preocupação é esse pessoal que vai vir só da tecnologia, cara, vai ser complicado, porque assim, vamos dar um exemplo prático. tá. Se você antes você fazia conta de cabeça para fazer negócio. Tá. Quando o cara fala tanto por cento, você já pega aqui, já fala, você ganha negócio às vezes. Porque o outro que só sabe fazer na calculadora. É verdade. Não é? A tecnologia é a calculadora. E você A dependência dele, né? dependência dele. Então aí ele corre um sério risco Sim. de ele não saber nada e se um dia faltar a internet, acabou a vida dele. Acabou a vida dele. Exatamente. Entendeu? Esse é o grande perigo. E eu vou até já aproveitar a tua fala e fazer o que está acontecendo hoje. Vamos imaginar que você tinha um lote de 87 novilhas que entraram no mato. Entraram no mato as novilhas. E aí você tem uma peãozada nova para tirar essas novilhas do mato. E tem um peão velho no meio. Quem que tira essas? Das 87 ficaram 12 para trás. Quem que tira essas novilhas que ficaram para trás? O velho. O velho. Não tem O velho. É o velho que tira. Ele pega os bordoguinhos dele lá e tira essas novilhas do mato. O novo não vai saber tirar, porque ele é o cara da calculadora, digamos assim. Então o que nós temos que fazer? Essas novilhas não podem entrar no mato em hipótese alguma. Porque se entrar, ninguém tira. Então sabe aquele cuidado que a gente vai ter que ter com o layout da fazenda? A gente desenvolveu uma gaiola que a gente chamou de zeloso, igual a história do medroso, para curar o umbigo do bezerro. Basicamente é o seguinte, se eu vou curar o umbigo do bezerro, e vou dar um exemplo. Eu cheguei num posto de gasolina da cidadezinha e chamei a menina do caixa. Vamos passar o dia comigo na fazenda? Você gosta de animal, de filhotinho? Gosta. Então você vai curar o umbigo do bezerrinho. Então, muito bem. Então você imagina o cenário. Levei a menina lá para curar o umbigo do bezerro. E aí tá lá na fazenda e ela tá curando, feliz da vida, fazendo massagem, fazendo o vermífugo no bezerrinho lá. Então, na primeira vaca que vem com mais energia e funga nela, ela tem um medo desesperador daquela vaca que vai patrolar ela e não volta ali. Porque, assim, se fosse um peão mais baseado, ele dá uma risadinha para a vaca, dá um grito e não pegou ele e continua curando o bezerro. Então, hoje, não tem mais esse peão ou não vai ter em breve. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma gaiolinha, que é um zeloso, onde essa moça vai estar trabalhando lá protegida, com uma roldana onde ela veste o bezerrinho, suspende, e ele está ali, a vaca pode fungar quando for e ela está fazendo o trabalho impecável ali. Se ela nunca curou o umbigo de um bezerro, no terceiro bezerro ela já está craque, né? E ela não está suspendendo o bezerro na mão, nem ajoelhando nele. Por quê? Porque tem um sistema de roldana, né? Com um servomotor, que você aperta um botão ou simplesmente você levanta. Então, em um dia, eu já pego uma menina que trabalhava no posto de gasolina e treino ela a ser uma grande cuidadora do bezerro, porque eu investi numa infraestrutura para trazer as novas gerações. Se a vaca for fungar na cabeça dela, se tiver uma vaca com mais energia, a vaca não vai pegar ela. Então, é nesse conceito que eu acredito que nós, que estamos liderando a atividade pecuária, tem que entender que as novas gerações vão precisar de uma fazenda diferente. Porque se não tiver o zeloso, se o gado entrar no mato, se não tiver corredor, o velho trazia o gado lá do fundo da fazenda para o curral sem corredor. E o gado não entreverava, porque o cara tinha a manha. Agora, os novos não vão conseguir trazer sem um corredor. E tem hora assim que o gado não entra, chega um peão baseado, ele consegue pôr o gado. Pois é, mas aí é onde eu falo para você. Essa tecnologia, ok, mas até chegar lá na... Tem fazenda, é o dinheiro que vai empurrar isso. Tem fazenda que já está na frente anos-luz aí, né? Tem cara que já está... Isso. Principalmente o cara que veio da agricultura e está começando a mexer com pecuária. Esse sim. Porque esse cara sabe do... Esse está preparado para a tecnologia. Mas esse cara que vai comprar a fazenda daquele que não quis mudar. Ou vai arrendar a fazenda daquele que não quis mudar. Porque se você não tiver rendimento, você não vai ter... Entendeu? O filho vai falar assim, pai, a gente tem 200 milhões de ativo aqui. Como que a gente não está com dificuldade de comprar um carro novo para a mãe? Entendeu? Assim, é isso que já está acontecendo. Mas aí nós estamos indo nos extremos, né? Exatamente. Não, mas é bom, porque os extremos é que vai dar a média, né?
Você tem hoje o exemplo da fazenda que não era tecnificada e agora está extremamente tecnificada, dando muito lucro, e de uma que não era e não aceitou e já saiu do negócio? Tenho várias. E na verdade, não é só uma questão de tecnificação. A gente aprendeu o seguinte, o resultado, que é o lucro, a produtividade, matar tantos boi, fazer ATF com 60%, ele é só a camada visível do processo. É o que a gente vê. Isso que a gente vê. Você chega lá, vê um gado gordo, você vê um curral limpo, você vê a turma de uniforme, você vê um escritório legal, isso é a camada visível. O que a gente aprendeu? Que essa camada visível, que é o resultado, ela sofre influência de uma camada anterior, que são os processos internos. O jeito que contrata, o jeito que é a cultura, o jeito que demite, né? O jeito que faz a inseminação, o jeito que faz o manejo de pastagem. Então, são os processos internos. Resultado é sempre consequência de processos. Tem gente que chega seca e fica desesperado porque não tem um rolo de feno. Tem gente que chega seca e fica feliz da vida que vai comprar gado barato porque ele tem feno. Então, é a segunda camada que sustenta o processo, que sustenta o resultado, são os processos. Mas aí tem a camada mais importante, que é a camada central. Se fosse um alvo, né, seria o centro do alvo, que é a essência. É como essas pessoas pensam a vida e pensam o negócio. Porque a gente descobriu ao longo dos anos que quem ganha dinheiro, quem prospera não é a fazenda, é o fazendeiro. Então, a essência de acreditar em pessoas, que é a primeira delas, que é o mais importante. A essência de querer olhar número, para ver 2 números, e a essência de implantar processo vai interferir no resultado. A gente nunca... O resultado ele é sempre consequência. E a questão financeira, ela é só sinal, ela é nunca final. A gente não mexe no resultado financeiro, você mexe nas coisas que levam ao resultado financeiro. Então, quando a gente consegue mudar ou as pessoas entenderem a essência, todo o resto acontece. E eu não culpo, porque tem gente que não quer mudar. Teve um caso muito interessante. Chegou uma senhora para mim e falou, Antônio, não vou ser mais cliente de vocês. Falei, dona fulana, a senhora, como? A senhora é a paixão de todo mundo aqui no escritório, não sei o quê. Ela falou assim, posso ser honesta? Eu falei, por favor. Ela falou assim, esse negócio de meta, de reunião, de processo, de não sei o quê, de feedback. Ela falou, eu tô com 70, ela vai cacetada há anos, não tô mais com paciência de fazer isso, eu vou tomar pinga com meus peões, se deu certo deu, se deu errado deu, e eu quero viver minha vida desse jeito. E assim, eu não preciso da fazenda para viver, então eu quero sair. Eu dei um abraço nela e concordei completamente com ela, porque ela não queria viver a vida. Não tem o que fazer, né? Ela não queria ver, na essência. Na essência. Não, ela na tá essência certa. dela, ela queria viver. Eu já cheguei de um aonde eu jeito tinha que diferente. chegar. Entendeu? Mas aí agora... Eu achei o máximo, a gente é amigo até hoje e tá tudo bem. O que eu vou te perguntar agora, porque é o seguinte, nós estamos falando da tecnologia lá em cima, Tá. né? Que é onde eu falei para você, eu acho que vai ser difícil. Sensora, biologia, não sei o que. isso E vai ser difícil mesmo, eu concordo, não vai ser fácil. Você fala assim, não, eu já Vai tô ser mudando. difícil, Eu acho que não, mas assim... Vai mudar. Vai. Que vai. Que é o que eu falei do QR Code. Lá atrás não fazia, hoje tem todo A inteligência artificial, a internet, tudo isso, né? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, Exatamente. quem diria? Isso aqui no passado tinha que ir numa televisão, Jesus amado. Não é? E para ir lá era uma E dificuldade. para lá era São Paulo, Rio de Janeiro, e olha lá. Complicadíssimo. E amigo de alguém. E você tinha que estar no horário para poder ver, né? Tem que estar no horário para poder ver, exatamente, né? Mas assim, aí qual que é a solução? Qual que é a solução que você enxerga para a pecuária brasileira hoje? É da tecnologia que a gente falou, você falou de duas aí, né? Uma que gasta, uma que não gasta. Isso. Qual que você acha que é a solução hoje? A solução, sem dúvida nenhuma, é tecnologia que não gasta dinheiro. Perfeito. Essa é a solução. Concordo plenamente. Essa é a solução. Porque se a gente não fizer... Essa é a solução. Hoje os caras não fazem esse básico. O básico. E queria chamar que existe um básico, que às vezes fala em tecnologia, a pessoa pensa no manejo de pastagem, pensa na IATF, no cuidado. Mas tem 2 grupos de tecnologia que são negligenciados. Tecnologia de gente. Eu tenho um lado, o Walter tem um lado, o Roberto tem um lado. Um jeito de conversar com um é diferente do outro. Sem dúvida. Então tem que entender a tecnologia de gente. Já percebeu que tem gente que é bateu, levou, que é direto ao ponto? Sim. E que você dá muita volta no toco, ele fica bravo. E tem gente que você for direto ao ponto, ele se magoa porque ele... Dá muita volta no toco. É verdade. É assim mesmo. Você conhece, e tem na Dá empresa... volta no toco, isso mesmo. Então, tem tecnologia de gente que não custa nada, quer entender o lado de cada um. É isso aí. E tem tecnologia de gestão que não custa. Quanto custa você ter uma programação mensal? Então, não é só a tecnologia do manejo de pastagem, do manejo com gado. É a tecnologia da gestão humana, que não custa nada, que ela é principal,
porque são as pessoas que vão fazer, e a tecnologia de gestão. E que ele vai fazer de uma forma muito simples. E que a gente... Com essas duas, porque a frase é assim, primeiro você conquista o direito de gastar, para depois poder gastar. O que é conquistar o direito de gastar? Eu pôr dinheiro, não vai voltar. Sim. Se eu estou tudo fazendo arrebentada, minha equipe desmotivada, sem número nenhum, eu vou pôr dinheiro lá e vai virar um ralo. Exatamente. Né? Por isso que a que não usa dinheiro é mais importante. Maior que a que boca vai da transformar. Ó, hoje nós temos um software e um serviço a partir de R$320 por mês para ajudar a pessoa a ter número. Que fazenda que não pode pagar R$320 por mês para ter os principais números. Então, assim, não tem. Para ter uma medição, né? Para ter uma medição para saber o que estou indo bem e o que estou indo mal. Então, a questão é cultura. Falar em medição, você deve ter esse número, não sei se tem ou não tem, mas já ouvi várias pessoas falando, eu não sei exatamente o quanto é ou não é, mas sei que ajuda. Igual nós falamos aqui do bebedouro da água. Sim, sim. O quanto ela limpa aumenta em desempenho no animal. Você tem estudo de 60 até 100 gramas, que é um absurdo. Caramba. Que é um absurdo. A gente acredita que talvez sejam números mais próximos a 40 de cada cenário de limpeza de água. E vou dizer, 12 gramas na nossa estatística de ganho médio diário aumenta o lucro por hectare em R$100. Ou seja, uma água limpa pode aumentar em mais de R$300 o lucro por hectare ano. Tá o ponto. A água limpa dobra o lucro da fazenda. É isso aí. Água limpa, abundante, sem atolar e assim por diante. Né? Então, assim... Isso são números que vocês constatam. A gente tem número bem detalhado sobre isso. Não, além da água, o sal, o animal calmo. Quanto que o animal calmo performa? Bem mais do que o... Tem a velocidade de saída do curral, né? Na hora que você solta no tronco na ETF, se ela está andando, marchando ou correndo, tem alta correlação se ela emprenhou ou não. Sim, sim. Animal manso, a gente sabe que é outro desempenho. A chance de emprenhar é muito maior. O estresse térmico que ela sofre da espera a perda para poder pré-parto, fazer inseminação. Todos os índices melhoraram. A gente mede fazenda há mais de 20 anos. Todos os índices melhoraram. Lotação, ganho médio diário, etc, etc, etc. Agora, a diferença entre toque e nascimento só piora. O índice... Sabe aquela coisa, o fundo de maternidade? Não é incomum ter fazenda com 12% entre o que deu prenho e o que pariu. A média de 7% era o que deu prenho e que pariu. O estresse térmico, o calor, estresse hídrico, que é a sede, fome, pancada, faz com que você tenha uma perda gigantesca. Quanto custa isso? Pois é. Esse é um custo altíssimo. Muito bem. Vamos dar um cavalinho de pau aí, que nem falou. Vamos mudar o assunto aqui, que você falou uma coisa interessante. Mudar o assunto ou não? Tá. Continua o assunto. O boi é a solução para o efeito estufa? O boi é a solução para a gente ajudar o problema do aquecimento global. O boi é a solução para o efeito estufa. Ao contrário do que todo mundo fala, o boi é a solução. E eu tenho como mostrar por que o boi é a solução. Ao contrário do que quem não entende fala. Ao contrário de quem não entende fala. Porque a gente hoje mede, a gente já mediu mais de 100 fazendas, agora estamos medindo 300 fazendas através de um balanço de emissões. Como que funciona essa coisa? O boi é emissor. Quando eu vim de Maringá para cá, eu vim dirigindo um carro, estava emitindo. Porque o carro estava queimando combustível. Então, nós somos emissores, a sociedade é emissora. Agora, pensa comigo. O boi, ele, que não é o pum do boi, é o roto da vaca, não é o pum da vaca, obviamente, tem a fermentação ruminal, emite metano, e metano é sim um gás de efeito estufa. E ele tem um poder de aquecimento global importante. Então você tem, chega a 1,7 tonelada, 2, mais de 2 toneladas de emissão. Quando eu ponho nitrogênio no solo, ele é emissor, o esterco é emissor, então você torna meio emissor. Muito bem. Porém, quando eu saio de um solo degradado, um pasto rapado, para um pasto produzindo, eu aumento a matéria orgânica do solo e ponho carbono no solo. E tem algo mais importante. 40% do capim é composto por carbono. Nós somos carbono. Um mauá come 4 toneladas. Então, quando você olha para o balanço de emissões, os projetos que têm um bom manejo de pastagem, eles removem carbono da atmosfera. Então, sim, o boi é a solução para o aquecimento global. Porque o pasto cresce, tira o carbono da atmosfera, e o que o animal emite é menor do que ele removeu da atmosfera. Então, é equivocado colocar que a pecuária é o problema do aquecimento global. Qual é o problema? Desmatamento é problema. Fazendas que têm pasto extremamente degradado com erosão é o problema. Então, fazenda profissional, como nós estamos falando aqui, é uma fazenda que se torna um aspirador de gases de efeito estufa.
1% de matéria orgânica no solo chega a reter 11 toneladas de carbono. Puxa vida. 1%. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem na biologia. E se o boi fosse responsável, obviamente, nesses anos todos, será que o mundo já não teria acabado? Eu imagino que sim. Nós não estaríamos aqui falando não disso. Teria. Existe uma métrica chamada GHG Protocol, que é uma métrica importante, reconhecida, e por muitos com alguns pontos de melhoria no cálculo, né? E a gente mede as fazendas, praticamente 1/3 das fazendas, elas removem. 1/3 são fazendas de emissão próxima a zero. E as fazendas degradadas ou que tiveram desmatamento que são um problema. Então, atribuir à pecuária, ao agro, a produção de alimento, isso talvez assim, na quinta série. Como a gente aprendeu fotossíntese na quinta série, será, Alberto? Eu ia falar agora, quinta ou sexta série. Quinta ou sexta. Outra coisa O que você precisa para fazer fotossíntese? O que a planta precisa? Ela utiliza carbono. Sol, CO2 e água. Então, se a planta está crescendo, ela está removendo carbono da atmosfera. E você sabe outra coisa interessante? A turma não fez quinta série. Não fez quinta série e tem mais um detalhe. Não é o burrão. Não é um burrão. Mas é um burrão. Às vezes é quinta série. Tem um outro detalhe. Tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Ele emite o metano. Sim. Esse metano não vai ficar lá para sempre. Não. Ele vai virar água e CO2. Exatamente. É ciclo, pô. É o ciclo. Tudo é um ciclo. É ciclo. Então, assim, aquele metano... emitiu esse metano, vai ficar lá. Não, senhor. Ele vai virar água e CO2. E o CO2, inclusive, que a planta vai usar para crescer. E água. O que a gente precisa, Alberto? A gente precisa de ciência séria, fazendo o balanço de emissões, o cálculo, com gente sabida. Nossa empresa está fazendo agora, assim, com a sumidade no assunto, que é o Dr. Eduardo Assad, para a gente entender, assim, realmente, não adianta a gente espernear. Vamos usar a ciência, vamos mostrar para as pessoas, vamos falar, olha, tem as fazendas sim, que são emissoras, e essas elas têm que se cuidar. Mas a grande maioria, principalmente as fazendas que manejam bem o solo e a pastagem, vão remover. Agora, manejar bem o solo e pasto faz bem só para o meio ambiente? Faz bem para o caixa da fazenda. Claro. Então é interesse econômico. Por isso que eu tenho convicção que o boi realmente vai fazer o combate dos gases de efeito estufa. Eu acho que... também, porque a gente ali, igual nós estamos falando aqui, em vez de emitir, a gente retira. Remove. Exatamente. É uma coisa que às vezes a pessoa não até criticar, mas a floresta... A adulta ela não remove mais. Só se você cortar e deixar ela crescer. Exatamente. O carbono a floresta está em equilíbrio. Exatamente. Agora, a renovação é que faz a coisa porque a floresta lá que não mexeu, ela tá... Não, ela não tá fazendo nada mais. Ela porque tá ao contrário, ela tá tirando. Exatamente. Até o cara que vai lá cortar aquela floresta para ela crescer... E aí não pode. Só se tiver mas aí uma licença corte de madeira para poder licença de manejo. Legalizado. Esse cara tá fazendo também esse trabalho. Maravilhoso. Porque aí quando aquele tronco estiver crescendo, aí ele tá consumindo. Exatamente, porque ela captura. Mas isso é coisa de E a gente vai mais longe. Por exemplo, assim, falam da carne. Tem vários estudos, especialmente estudos europeus, que provam que a pessoa que não come carne tem maior índice de depressão, de automutilação, de problema reprodutivo. Assim, então, a pessoa, claro, ela tem todo o direito de ser vegana, não querer bater o animal, tá tudo certo. Mas dizer que ela não come carne por conta do meio ambiente, não come carne por conta da saúde, me desculpe, ela tá errada. Ela tem o direito de ser vegana, mas não tem o direito de falar mal da carnívoro. Nós somos carnívoros. Sim. Não adianta tirar a nossa essência. Nós chegamos aqui por ser carnívoro. Então, assim, existe uma... É o que você falou, quem quiser, você pode ser... Eu só sou contra. Eu não sou contra o vegano nem o vegetariano. Claro. Até porque ele consome o agro do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que eu falo é o seguinte, ele não pode falar mal da carne nem de quem consome carne. Porque você está... degradando o meio ambiente. Ou então, o boi não come capim? Nós estamos falando de boi brasileiro. O boi brasileiro é capim. Mas eu já te faço uma pergunta fácil. O que vai fazer então? Abre a porteira e deixa os boi? E aí? Porque se não pode mais fazer nada... E vou mais longe. Quem então, você vai cuidar desses boi? E você não quer que abata? Você quer que o animal morra de velhinho, sofrendo? Ou que uma onça coma ele? Então, assim, o abate, obviamente, é muito mais respeitoso para a vida do animal. Claro, tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeito. O jeito de fazer... O grande problema é que essa informação que vocês vão trazer aí, ela é extremamente importante, ou seja, faz de maneira científica. Até que a agenda woke, esse tipo de coisa aí, entenda que é mais fácil você trazer 1000 fazendas e falar, olha,
700 fazendas, não faz problema nenhum, traz ao contrário, ele é isso aí e tal. Mas eles vão nas 300. Vão na 300 fazendas estão fazendo mal. Eu vou dizer, normalmente a relação é 99, alguma coisa para 0,8. Você pega desmatamento, os índices são sempre inferiores a 0,2. Então, assim, você já percebeu quando falam do desmatamento, por exemplo, que a gente é contra, quero deixar claro, mas quando falam do desmatamento, obviamente o ilegal, eles nunca falam o percentual da matas, né? Eles sempre falam em campos de futebol. É isso. Quando você vê o percentual, assim, é alguma coisa normalmente irrisória. Então, é importante a gente trazer a verdade em relação aos números. E é o que a gente fala, assim, todo o segmento, Antônio. Tem gente boa e tem bandido. Todo segmento. Só que a grande maioria não é. Então, assim, a gente não pode pegar por uma coisa que uma pessoa está fazendo e prejudicar toda a classe, né? Exatamente. Que é o que a gente fala e que é o próprio Evaristo Miranda da Embrapa Territorial falou. O único segmento que dispõe de capital próprio, mais de 3 trilhões, se eu não me engano. Para preservar. É o agronegócio. É o agronegócio. Por quê? Nós temos lá uma terra de 1.000 hectares que você só pode usar 500, em média, né? Sim. Vamos falar, um lugar 80 Isso. até 20. Esses 500, ele tem um custo. Porque você comprou 1.000, 500 você não vai usar. Sabemos bem disso. Ele existe um custo. E gasta-se 2 bilhões por ano para cuidar. Para não deixar ninguém entrar lá, ninguém botar fogo. Tem um detalhe a mais aí, que é o seguinte. A gente vê, principalmente, o europeu reclamando desse pseudo-desmatamento que nós temos, sendo que eles já desmataram tudo e não tem nem o que fazer, porque ele vai ter que destruir cidade para plantar árvore. E se a gente continuar, se a gente fizer o mínimo que seja de desmatamento, que não representa nada, e plantar mais, a gente domina o mundo. Talvez assim, hoje, com o avanço da tecnologia, antigamente a gente nem sonhava em falar em 100 sacas por hectare de soja, concordam? Hoje, 100 sacas já está na boca dos agrônomos, dos fazendeiros. A gente nem sonhava em falar em 100, quem sabe 200 arrobas de boi por hectare. Hoje a gente já tem projetos de 200 arrobas. O que eu quero dizer assim, mesmo o Brasil tendo mais de 65% da área preservada, a gente ainda tem um potencial... Dá para intensificar muito. Mas a gente pode produzir, no caso da pecuária, pode produzir 4 vezes. No caso da agricultura, pelo menos 30%. Tem espaço no arroz, no feijão, no tomate, no café, no milho, no soja, na cana-de-açúcar. Então a gente pode ser... A gente só vai ser, na verdade, o Brasil só vai ser potência mundial vendendo alimento verde, não vai ser microchip de computador. Então, o fato da gente ter as florestas preservadas nos habilita a ser o maior produtor de alimento verde do planeta, com todas essas tecnologias. Tecnologia de gente, de gestão e de produção. Então, é assim que a gente acredita que o Brasil vai ser potência mundial, produzindo alimento. Imagina, olha que interessante, o Brasil tem em torno de 10% da economia brasileira, um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente entre 7 e 10, é a participação da pecuária na economia do Brasil. Vamos arredondar para 10, para fazer um número fácil de entender. O turismo representa 10% da economia brasileira, em torno de 10%. Então você tem 2 atividades muito importantes para o nosso país, o turismo e tem a pecuária. Quando a gente olha em dinheiro, o turismo da França chega a ser quase 3 vezes o que eles trazem para dentro da França do turismo, em dinheiro absoluto. E os Estados Unidos, então, nem se fale. Agora eu pergunto, o que a gente precisa fazer para aumentar o turismo? Não quero aumentar o turismo, porque o Brasil é maravilhoso. Você tem oportunidade, em todos os estados tem lugar para a gente ir e se encantar. Mas o turismo precisa de infraestrutura, precisa de segurança, precisa de marketing. E a gente sabe o quanto que isso é penoso num país que nem sempre as coisas do governo acontecem como nós gostaríamos. Agora, nós temos uma pecuária, que também representa em torno disso. E com uma atitude, como muito bem o Roberto trouxe, que é de gestão e de gente, a gente multiplica e dobra o resultado. Então, assim, como o Brasil vai prosperar? Eu estou torcendo para o turismo ser 20%, 30% da nossa economia, mas eu acredito que é muito mais fácil agora, no curto prazo, a gente fazer isso com carne, fazer isso com boi, fazer isso com soja, com arroz, com feijão, com milho. Né? Quanto que o Brasil é um país importador de vinho, é um país importador de azeite, sabe? Quanto é o nosso potencial de vinho, de azeite, de produção, de exportar. E queijo, então, nem se fala. A gente fala aqui do boi, mas obviamente a MFKS a gente trata de todas as culturas. Então, assim, a gente sabe que realmente é algo muito sério e a gente tem um otimismo tão grande que eu acredito que não tem como o Brasil dar errado.
Não tem como o Brasil dar errado. Por mais que tentem fazer o Por mais contrário, que tentem. não tem jeito. E eu vou te falar, você falou 10%, mas se você colocar a agroindústria no meio, ele Aí sempre vai embora. você vai embora. É fato. Tal. Tanto que a Bem nossa economia é lembrado. 25 é do agro, então a gente sabe... Mas aí, colocar a agroindústria colocar para tudo 50. vai... Exatamente. Então é a nossa vocação maravilhosa e o produtor rural, ele é trabalhador, ele é bom pagador, É bom. sabe? É uma pessoa que quer fazer, é uma pessoa cristã. Então a gente está falando assim de coisa muito, muito boa. É maravilhoso estar no agro, não é? Claro, nossa senhora. Falando nisso que você acabou de falar, você está aí vendo já há alguns anos, visitando várias fazendas. Já passamos de 1h20. É bom, né? Aí quando o papo vai bem, vai embora. Não passou. O que é a importância? Eu vou jogar para você e depois que também você enxerga nas fazendas onde você anda por aí no agronegócio. A importância de Deus e religião na vida. Para mim é muito simples. O ser humano tem algumas saúdes. A gente tem a saúde física, que não é só ausência de dor. Tem a saúde familiar, que está bem dentro de casa. Tem a saúde social, que está bem com os amigos. Tem a saúde financeira, né? Porque eu falo assim, o dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele traz a infelicidade, né? E muitas vezes, para a gente estar bem em casa, estar bem com os amigos, estar bem no trabalho, a gente precisa do perdão. O perdão tem que fazer parte do nosso dia a dia. E perdão não é algo humano, é algo divino. Então, a fé, o cristianismo, a forma da gente ver o mundo, que a gente está aqui para deixar o mundo melhor e precisa fazer o bem, independente para quem seja, é algo que eu vejo que é decisivo na vida de uma pessoa que quer ter uma temporada aqui na Terra, uma curta temporada, infelizmente, que deixe legado. Então não dá para dissociar a fé dessa caminhada linda de produção, porque muitas vezes, especialmente, a gente vai precisar aí, buscar a santidade, digamos assim. Então eu vejo que esse é um ponto fundamental para cada um de nós que quer deixar, obviamente, o mundo melhor. E nesse mundo, para a gente estar fortalecido muitas vezes, é quando a gente ajoelha e faz as nossas orações que a gente consegue ter força para superar. A história do segura na mão de Deus e vai. Acho que todos nós temos nossas questões na vida e quem escolhe caminhar sozinho, sem dúvida nenhuma, vai ter uma vida um pouco mais difícil do que quem escolhe caminhar com Deus. Muito bom. Exatamente. Porque... E isso a gente percebe, né? A gente fala de... Toda hora a gente está falando disso, mas o agronegócio tem uma... Porque a fé ali, aí você visitando bastante, a fé, né? Que é a fé em Deus, a fé em algo. Que ele... Porque a fé, o que é a fé? Você acreditar em aquilo que você não está vendo. É exatamente isso. E a gente costuma falar... Eu costumo falar... Isso. E aí a gente precisa ter isso aqui, porque... O medo, o que é o medo? É também acreditar naquilo que a gente não vê. Sim, exatamente. Então a gente tem que escolher. Ao invés de ter medo, vamos para a fé. Que pelo menos aqui, os dois é acreditar naquilo que você não vê. Mas pelo menos aqui você tem alguma coisa de bom. Positivo. Positivo. E Roberto, vocês lembraram de uma passagem. Durante um tempo eu fui catequista, né? Na formação de Crisma. E aí com adolescente e tal... E aí a pessoa fala assim, o professor falou, não sou professor catequista. Mas tudo bem, por catequista, se Deus existe mesmo, me prove. E eu... fui na linha da fé, que você tem que acreditar. Mas eu percebi que eu não convenci os adolescentes. Aí eu fui na igreja falar com um padre, chama Padre Orivaldo. Falei, Padre Orivaldo, se Deus existe mesmo, então o senhor me prova. Né? Ele falou, vamos inverter. Me prova você que Deus não existe. E a gente começou a debater sobre biologia, sobre agroecologia, sobre a molécula da água e sobre a complexidade de um mundo, de um ser humano, do planeta, da galáxia. Ele falou assim, você concorda que tudo que está acontecendo aqui é obra de um grande engenheiro? Tem até uma frase que eu gosto bastante, você acreditar que tudo foi ao acaso é você achar que um dicionário é consequência de uma explosão de uma tipografia. Então, assim, isso não dá, que é uma coisa assim, não é obra do acaso. E aí, obviamente, quando a gente está no agro, a gente vê uma semente se tornar numa planta, a gente vê um bezerrinho nascer, a gente vê um dia amanhecer e um dia escurecer. A gente vê primavera, verão, outono e inverno. A gente vê a vida. Então, quem vive a vida intensamente pode não acreditar em santo, pode não acreditar em Nossa Senhora,
Pode até dar outro nome, mas não tem como não acreditar em Deus. Que não tem uma força maior de... Que não tem uma força maior. Cada um pode até ter o seu Deus, mas É. não acreditar em Deus realmente é muito difícil para quem vive no agro, porque ele está vendo a obra divina diariamente, acontecendo na frente dele, um milagre atrás do outro. Quando chove, quando nasce a semente, e assim por diante. Então, eu vejo que é isso, obviamente, respeitando as crenças, mas eu vejo assim, você pode não acreditar nas coisas, mas não acreditar em Deus, o camarada tem que ser realmente muito cético. Luiz Pastor que fala que quanto mais ciência, mais perto de Deus eu tô. Mais perto de Deus a gente tá. Porque ele fala quanto menos ciência mesmo, porque quanto mais você vai estudando a ciência, você fala, não, isso aqui não tem jeito. Tem certas coisas que Albert Einstein tem frases ótimas, o Pasteur tem frases ótimas, assim, os grandes cientistas do mundo chegam no momento e falam assim, não, daqui para frente... Daqui para frente não dá para explicar. Daqui para frente é Deus. E é o mistério da fé. É o mistério, exatamente. Que aí é o mistério da fé. Onde a gente... Exatamente. Porque se você quiser ficar debatendo, não, mas você tem que me falar o porquê. Não dá. Exato. E os milagres do dia a dia. Não se explica. Lógico que ao longo do tempo foram se perdendo alguns deuses, justamente porque a ciência conseguiu explicar algumas coisas. Mas tem uma hora que a ciência não vai explicar. Não vai. Não dá. E nem precisa. Não precisa. E nem precisa, que para nós não precisa explicar nada. A gente sente a presença. Para quem acredita, não precisa. A gente sente a presença, não precisa explicar nada. É só abrir a porta, né? O problema é esse, né? É só abrir a porta. É só abrir a porta, é exatamente isso. Então, e é mais um elemento bonito no agronegócio, onde a gente vê pessoas que realmente estão sempre levantando o chapéu e agradecendo a Deus pelas coisas boas e pelas não boas. Porque a gente sabe, o que é bom, mas eu tenho um cliente que fala sempre isso, chama o Pellerson Peleco, ele fala, o que é bom, mas o que não é bom é ótimo, o que te desenvolve, que te leva para frente. Então, assim, isso é uma coisa muito enxergar muito os obstáculos como é isso aí. Tijolo. Muito legal. No começo do podcast você falou isso. É isso aí. Eu não tive a bolsa. E criou o negócio. E criou o negócio. É bem por aí mesmo. Então é isso. Você, dependendo de onde você vai, você tá... exatamente. Tá bem... E como é que é hoje você com a família? Você falou da sua filha, são quantos Tenho filhos? 3 filhos, a Bruna, Júlio e Caio. Sou casado com uma mulher linda que chama Letícia. Me relaciono super bem com meus irmãos, com a minha mãe, com meus primos. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, assim, uma... O que você vê para os seus filhos no futuro? A gente até discutiu esses dias, assim... Eu tenho um filho na época adolescente agora, que eu vou fazer faculdade, pai... Falei, filho, vamos tentar pensar o que vai ser o mundo no futuro. Alimento, as pessoas vão precisar comer? Vão. Então, trabalhar no agronegócio é uma opção. Uma outra opção. As pessoas precisam mais ou menos de saúde emocional, de autoconhecimento, de combater estresse. Mas, então, tudo que envolve autoconhecimento, psicologia, então vai ter serviço. As pessoas estão o dia inteiro no celular, não estão assim com a cabeça meio torta. Então, provavelmente, esporte, ortopedia, fisioterapia também vai ter. Questões tecnológicas, robô, câmera, também vão ter. Agora, tudo isso só faz sentido se for o que você brilha o olho, o que você vai viver. Até porque a gente sabe que a própria faculdade, a própria formação, ela é uma parte que não necessariamente você vai usar ela inteira. Então eu vejo assim que o futuro deles tem com ele escolher, obviamente, entendendo que estão surgindo profissões diferentes do que a gente imaginava, e o que cabe a gente é sempre ter uma coisa só, estar confortável no desconforto. O mundo muda numa velocidade gigantesca, em todos os sentidos, e se a gente não aprender a estar confortável no desconforto da mudança, é o momento que a gente encontra o nosso teto da competência. A gente vai evoluindo até a gente encontrar nosso teto. Você pode tomar uma decisão. Cheguei onde eu queria, estou satisfeito, tá bom, ok. Porque ali, fala assim, não consegui mais. Ou a gente romper esse teto da competência. E romper o teto é desconfortável, que tem que aprender coisa nova. Para nós mais velhos, o Instagram, o TikTok, a rede social... o fazer uma postagem não é natural. Então a gente teve que romper o nosso teto, concordam? Sem dúvida. Né? E assim vai. E para outros, seja dentro da fazenda. E talvez para os mais jovens, romper o teto é olhar no olho de alguém, é apertar a mão, é perguntar como que tá, é se relacionar no mundo físico. Então a gente sempre vai buscando um desconforto. Se tá fácil, nós não estamos crescendo, né? Olha que interessante você falou agora. Quer dizer, quando você fala em romper o teto, você está saindo de baixo e indo para cima. Isso. Né?
Então, houve rupturas de teto ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, o cara saiu daqui e tal, e foi rompendo o teto. Até aquele que rompeu o teto e foi para o relacionamento não pessoal e ficou no virtual. Sim. Quando você fala que ele tem que romper o teto para pegar na mão e olhar no olho, Isso. ele vai ter que voltar para o primeiro andar. Vai ter que voltar para o primeiro andar. Teto mais. É Já interessante. não tá... Exatamente. mas Adorei. É isso mesmo. Não é? Exatamente isso, Walter. E que é o teto dele. Porque para nós é tranquilo a gente ir lá e apertar a mão. Mas para eles talvez não seja tão fácil assim. Uma dificuldade. Para ele é um teto. Então, estar confortável no desconforto é a única certeza que a gente tem. Heráclito, 500 anos antes de Cristo, falou: nada é permanente, exceto a mudança. Só que antes a mudança era meio lentona. Hoje a mudança é impressionante. Mas hoje a mudança é um desconforto, o Bernardinho fala: aos campeões o desconforto. Aos campeões o desconforto. Que é o que ele falava, né? O cara tem que levantar. Às 8 horas, 5 horas eu estava lá. Eu ia treinar antes, eu ia fazer antes. Aos campeões o desconforto. E essa do Heráclito é muito boa. E você falou uma coisa que a lentidão que antes era a transformação, sim, ela não te dava tanto desconforto assim, né? Hoje é muito rápido, então muito. O choque é muito grande. O que a gente aprendeu ontem talvez não sirva amanhã. Não, eu quando cheguei aqui em Marília, que eu comecei a trabalhar com o Roberto, ele estava no Instagram e eu estava no Facebook. Ele falou assim: você não mexe com o Instagram? Eu falei, não. Não. Ele falou, aí ele falou assim: é coisa de velho mesmo, Facebook. Eu falei assim, é de velho e de quem tá no agro, porque eles gostam muito mais do Facebook do que do Instagram, né? Mas eu fui percebendo que se eu não aprendesse a mexer com o Instagram, eu estava fora do jogo. E agora eu fui muito contra o ChatGPT, né? Mas vi que tem algumas utilidades interessantes, porque estão melhorando a inteligência artificial, né? A gente usa diariamente. Mas a habilidade de saber escrever um texto... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Porque hoje todo mundo escreve texto maravilhoso, mas aí... Isso habilidade de saber fazer a pergunta certa. E aí isso... na relação, que aí o que você falou, vai voltar lá, nessa relação vai fazer falta. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Porque como é que você vai fazer? Peraí. Agora eu vou ler o que eu queria falar, né? Sim. Não dá. Já pensou? Não dá. Porque se acabar a internet, tem nego que morre de fome. Porque ele tem que buscar a comida só pelo iFood, que ele não sabe fazer um arroz. Ele não sabe escrever. É engraçado, né? Antes acabava a água, tudo não ficava com... Depois foi água, depois foi energia. Agora, se acabar a internet, o povo não sabe. Mas é prioridade dos pais fazer os filhos ter raiz mais profunda. Isso. Entendeu? Então, assim, no final das contas, é responsabilidade. Se um filho só sabe fazer miojo, que pai que é esse? Entendeu? Se não arruma uma cama, se não tira um lixo, não tem. Pelo amor de Deus, né? Então, agora, só uma coisa que não tem praticamente nada que nós estamos falando, mas assim, que você falou do iFood, interessante. Estão me chamando de boomers nos comentários. Mas é baby boomer mesmo. Baby boomer. Baby boomer. Você nasceu antes de 65? 64. Então é baby boomer mesmo. Baby não me faz, não me Baby boomer, só chamar porque deu uma explosão de babies. Nós somos X, você nasceu que ano? Eu tô na transição ali do X pro milênio. Tá, você tá no final 80. dos anos... Tá 80. Eu sou de 80. Não, 79 então você já é milênio. Né? Não, mas X. 80 ainda é X, não é? Tem 79, 80, tá bem ali na viradinha. Você tem um pé nos dois. Eu sou bem eclético. Como que é o outro que falar? Não vou falar. Eu sou epilético. Epilético. Mas que eu queria voltar que você falou do iFood, é interessante isso, tanto na pecuária, na empresa, você tem empresa, na sua profissão e tudo mais, a gente começar a olhar o que de fato e quem de fato são os nossos concorrentes. Sim. Porque às vezes a gente olha uma coisa e é outra. Concordo. Por exemplo, quem que são... Acho que eu já te contei isso. Do iFood. Quem é o grande concorrente do iFood? Eles fizeram... A análise deles é o seguinte: o grande concorrente deles é o cara que faz a comida caseira. É verdade. Não é outro aplicativo. Porque ele falou assim: nós temos que fazer a entrega em menos de 28 minutos. Porque senão nós estamos concorrendo com o cara. Com ele que ele faz rapidinho na casa dele. Entendeu? Então, ó a visão... E Henry Ford já sabia disso, porque ele não sei, provavelmente... Henry Ford fala que os clientes não sabem nem o que eles querem. Né? Mas assim, ele comprou todas as linhas de bonde e desativou. Então o concorrente dele era o bonde. Tenho quase certeza que, não sei se era Era ou se era Chevrolet, mas uma dessas companhias no início do século passado desativou algumas linhas de bonde justamente para
para acelerar a aquisição dos carros. É aí que tá o... mas você pega... tem várias coisas assim que a gente fala, por exemplo, por que concorrente não é o por que a ferrovia parou? Porque eles não sabiam que eles estavam no negócio de transporte de pessoas. É isso aí. Eles acharam que era ferrovia, simplesmente. Ferrovia. Então, tem todos essas... A consciência, a visão. É a visão. E o Henry Ford fala um negócio muito legal, que às vezes você fala assim, não, mas eu tenho que ver o que o cliente quer. Às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Sabe. Porque na época, se perguntasse para os caras, o que você quer? É um fast horses, né? Um fast horse, um cavalo mais rápido. Não, era o motor, né? Imagina se o Steve Jobs perguntasse para alguém o que você quer. Imagina que alguém ia falar que ia querer um iPhone. Um iPhone. Ninguém ia falar que ia querer um iPhone, né? Mas você sabe que a gente deixa, às vezes... Aí são os caras fora da curva. De observar essa questão. É só os caras fora da curva. Aí deixa de observar, porque, quer dizer, o próprio MF Rural foi uma revolução. Foi uma evolução muito grande. Muito grande. E a gente, quando é que você ia pensar que ia ter, há 20 anos atrás, produtor rural comprando na internet do jeito que compra? Maravilhoso, conectando as pessoas. É muito interessante. Do jeito que você faz, você fala, eu quero isso nessa região, organizado por esse preço, e aí você depois consegue contar do cara. Maravilhoso. Bom, eu já falei que a gente é cliente. Inclusive, eu fiquei sabendo que você comprou um trator MF. Na verdade, eu já comprei várias coisas. Tem que ver o que mais foi, porque assim, a gente tem operação pecuária também. Então, quando a gente precisa, obviamente... Se você comprou um trator MF, você comprou no lugar certo. Porque MF é MF. MF é MF. É delicioso. Não só eu, mas quem trabalha com... Porque assim, porque é fácil, porque tá ali, porque dá certo, porque funciona. Então, a gente é fã número 1. Por isso, a honra de ter sido convidado daqui hoje, porque foi uma delícia. Foi bom demais. Cara, eu achei muito bom o nosso papo. A honra é nossa, eu vou te falar por quê. Porque sem o convidado não se faz o programa. Exatamente. Então, você é o motivo da gente estar aqui. Nós é que agradecemos muito. Ainda mais para o nível de convidado que vocês já trouxeram aqui, a gente se sente bem honrado. Essa cadeira aqui é uma cadeira que tem valor, então a honra é maior ainda, por tanta gente boa e importante que passou. Mas eu gostei demais hoje da conversa nossa, porque era uma conversa que eu vou falar para você, dava para a gente ficar falando. Dava. Porque é muito legal, porque são assuntos que a gente pode ficar debatendo, cara. Porque estava concordo com isso, de vida, de futuro, e vamos falar com aquilo, de tecnologia, de religião, de solo, então, de biologia. Então, permite o contraponto e uma coisa muito importante que foi a preocupação quando a gente tem uma pessoa do seu nível técnico falando é que a entrevista se torne extremamente técnica. Ao contrário disso, você tirou uma experiência de vida para a técnica. Mostrou muita coisa para o produtor rural aqui, que agora vai poder falar com você. Com o maior prazer. E poder aprender isso. Isso para nós é muito importante. Inclusive, vamos colocar aqui como é o Instagram seu. Antônio_Schaker, CHAKER. E tem o Instagram da empresa, que é @Instituto Integra com 2 T's. Instituto Integra com 2 T's. Instituto.integra com 2 T's, e onde ali a gente tem conteúdo, tem número, tem referência, tem muito material, tem blog. Então, quem seguir sempre vai ter muito conteúdo sobre gestão de fazenda e aumento de lucro, tecnologia. Nós vamos deixar escrito ali embaixo também. Então, @Instituto.integra ou @Antônio_Schaker. Chácara _Chácara_, de novo, exatamente. Ali, ó. Bem lembrado, certinho. Sabe mais do que eu. Então, para você está aí anotado aí na vai estar descrição, vai estar tudo aí para você poder Pode mandar o direct que a gente responde, está sempre muito legal. O Antônio para poder saber o que mais fazer para ganhar dinheiro dentro da pecuária, que é possível, tá? É isso aí. Muito bem. Antônio, obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma honra, uma delícia estar aqui hoje. Valeu, muito bom. Foi bom demais, né, Val? Foi especialmente bom. E por zootecnista não podia ser diferente. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o MFcast, podcast do MF Rural.